Pode ser o podcast do Aprovado, hoje recebendo aqui uma pessoa que nos é muito especial, uma pessoa muito bacana, a delegada Juliana Tuma, que vai conversar com vocês sobre a experiência dela na Polícia Civil do Estado do Amazonas, por todas as funções que ela já exerceu e, sobretudo, levar um conteúdo de qualidade para inspirar você a ser também uma policial, a ser um policial e ainda mais, né, na iminência de tantos concursos policiais que estão para vir, né, Fernando? Antes de abrir para a doutora Juliana, queria fazer novamente a saudação aqui. Muito boa noite, muito prazer de estar contigo mais uma vez aqui. Espero que tudo esteja correndo. Comenta no chat aí se está tudo ok para que a gente possa seguir em frente e levar para você um conteúdo de qualidade. Beleza pura, galera, tranquilaço, um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir mais um podcast com o Ivo, tá na companhia de cada um de vocês, contar com a audiência de vocês, tanto quem está aqui conosco ao vivo, como também quem vai assistir eventualmente depois. Um prazer enorme contar com a companhia de cada um de vocês, principalmente porque a gente sabe que o que vai ser discutido aqui hoje pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. Haja vista, a gente vai trocar ideia aqui sobre carreira policial, sobre como se preparar para concurso público de carreira policial. Nosso foco é o conteúdo da carreira policial. Mas paralelamente a tudo isso, a gente vai aproveitar esta oportunidade para fazer uma ode à mulher policial. Uma ode. Deixa eu anotar, uma homenagem à mulher policial, porque, sem dúvida nenhuma, a doutora Juliana, ela representa tudo de imponente que uma mulher policial pode ter, né? Exatamente, uma mulher bonita, uma mulher altiva, uma mulher cheia de qualidades e que exerce com extrema eficiência a atividade policial. E para isso a gente traz ela aqui como um símbolo, como uma inspiração para você que quer também fazer parte da família policial. E a gente vai discutir tudo isso aqui hoje, né, não, Ivão? E braba também, né, Fernanda? Braba. É braba, né? É braba também. Juliana. Dentre as qualidades, braba. Juliana, eu quero manifestar o meu agradecimento aqui em nome do Ser Aprovado, né, por ter aceitado o nosso convite, que já era para ter sido, né, realizado há um tempo, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje você está aqui conosco. A sua vinda aqui nos é muito cara, nos é muito importante justamente para poder inspirar todas essas pessoas que almejam, né, estar nos nossos lugares daqui a um tempinho, né, até porque a gente vai aposentar, vai sair, né, e vocês precisam ocupar os nossos lugares aqui na Polícia Civil do Amazonas. Então, muito obrigado, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Ser Aprovado. Obrigada, doutor Ivo, ao meu colega Ivo, ao meu colega Fernando. Obrigada aí pelas palavras gentis. Boa noite aos que estão nos assistindo, né? Assistindo ao Pode Ser. É um orgulho imenso. Quero agradecer o convite. Nossa, realmente já era para ter acontecido. Eu já estava ansiosa para ter um novo convite, né? Porque é verdadeiramente um orgulho para mim, vocês dois. E eu falava antes da gente começar, né? O tanto que eu uso vocês, às vezes, para pegar as tipificações. Então, assim, vocês são... Assim, quando eu tenho alguma tipificação muito... Eu vou confessar já de antemão aqui, logo no início, que quando eu tenho alguma tipificação muito rebuscada, assim, para fazer, eu ligo pro Ivo ou pro Fernando, porque eles são nossas referências. Então, obrigada. É um orgulho estar aqui com vocês. Imagina, Ju, e já fica... Aqui a gente vai vou deixar a doutora lá para a delegacia, né? Vamos tratar aqui de Juliana, enfim. É muito comum, e foi até bacana você falar isso, porque as pessoas pensam que o delegado sabe tudo ali, né? A depender daquele caso ali e tal, né? E talvez muitas pessoas não saibam que a gente se comunica muito, trocando ideias, pegando segundas, terceiras, quartas opiniões a respeito de uma determinada situação. Então, assim, é muito comum, já fica aí, né, a prova de que nós nos comunicamos, sim, para poder tipificar um caso, para poder discutir a respeito de uma teoria ou de outra, o que aplicar em determinadas situações, em que pese ela está numa delegacia, eu em outra, e assim como o Fernando. E tem gente que liga para pegar a opinião minha e do Fernando ao mesmo tempo, né? E assim, isso é muito legal, é muito bacana. E eu, particularmente, me sinto muito lisonjeado em servir de referência para a galera dessa forma, né? Antes de a gente continuar, é importante também pedir para compartilhar essa live aí, clica no aviãozinho, manda essa live aí, deixa o like. Pro nosso canal é muito importante ter essa contribuição de vocês. Se inscreve no canal aí também, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, manda pro seu amigo, manda aquela pra pretendente. A gente vai falar de coisas tão legais aqui, vai que ela se apaixona por você. Manda para aquele seu inimigo também, porque a gente converte a alma cebosa também. Então aqui é um podcast, ó, de alma aberta.
alma limpa. Então manda pra todo mundo aí que a galera vai vir aqui e vai ter conteúdo de qualidade, beleza? Pura! Legal. Juliana, eu queria que você se apresentasse. Com veja, não que seja indelicado perguntar a idade, mas você é tão jovem que é importante, né, inspirar as pessoas nesse sentido. Com quantos anos você entrou na polícia? Sempre foi policial? Conta um pouquinho da sua história, por favor, pra gente. Esse negócio da idade, vou olhar sinceramente, mas eu vou falar. Não, tá bom, eu não gosto. Mas eu tenho 43, né? E eu entrei na polícia, eu tinha acabado... Não, eu iria completar 31 anos. Então foi em 2011, né? Eu iria completar 31, a gente entrou em janeiro. Isso. E aí eu iria completar 31 em março. E eu lembro que a gente passou no concurso, eu tinha 29. Então eu achava que eu iria entrar com 29, né? Mas a gente demorou. Mas antes disso, eu fui advogada militante, trabalhista. E eu trabalhava em empresa de ônibus e, paralelamente, eu... era bem puxado na empresa de ônibus. Eu estudei nesse período em que eu advogava para uma empresa de ônibus, assim, muitas audiências, muitas contestações de recursos ordinários à época e tudo. Então, tive que lidar com isso, dormir 3 horas por noite. E, antes disso, eu era estudante profissional, porque eu só estudava. Fiz agronomia, cheguei a concluir agronomia, tirei meu CREA para nunca exercer e depois, paralelo a isso, eu fazia direito e tirei o OAB e eu falei, não, só que quando eu fazia agronomia, quando eu entrei em agronomia, eu entrei muito jovem, passei no vestibular com 15 anos. E aí, eu não sei como, eu até era assim um pouco inteligente, que a gente fala, depois que eu vou ficando mais burro um pouco. Mas aí, eu não sabia que eu não gostava dessa área. Só que por uma questão de que meus pais não deixavam eu parar algo que eu comecei, e aí eu tive que concluir agronomia, paralelo a isso comecei direito, me apaixonei por direito. Não tinha como eu ir para outro canto que não fosse direito, para outra área. Então foi isso, foi depois a OAB, advogada, nunca exerci a área da agronomia, sou apaixonada por direito, mas graças a Deus, meus amigos, eu digo a vocês, Deus me conduziu para a carreira policial, porque eu jamais poderia fazer outra coisa na vida. E digo, não tinha esse sonho. Isso não era o meu sonho, não era, nunca foi. Eu podia contar essa história linda aqui, né? E assim, como eu sonhava em ser delegada. Não, eu sonhava em ter a minha estabilidade financeira, que a advocacia, apesar de linda, apaixonante, ela não te dá isso. Ela te dá gratas surpresas, mas ela não te dá a estabilidade que você quer. Então, quando surgiu o concurso, à época eu prestei também para investigador, para os outros cargos e tudo. Passou? Passei. Legal, em 7º lugar. Mas foi bonzinho, né? Uhum. E aí, mas aí eu falei, como eu consegui ser aprovada, obter êxito de delegado, e foi o primeiro concurso que eu fiz. Olha. Na época, assim. E aí eu falei, quando surgiu o concurso, eu estudar, eu enlouqueci para conseguir passar no concurso. E te digo que eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto por essa área, eu ia ter tanta afinidade com essa área, gente, porque é maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar de polícia, Ivo. Tu não podia me chamar para falar de polícia, que eu vou começar a falar que todo mundo vai... Pode ser que as pessoas não... Eu amo, e eu não conheço um colega, assim, que não tenha entrado na polícia e não tenha ficado apaixonado pela carreira, porque, assim, você tem muito contato com gente. Assim, a gente pensa que não. A gente pensa que a polícia é aquele vou botar, isso eu falava na Cadepol, que a gente teve a oportunidade de... Você me deu essa oportunidade, que foi dentro da tua disciplina, né? Selecionar, né, lá na Cadepol. E eu falava com as pessoas isso. Se você pensa que você vai ser aquela Kate Maroni com a arma, o salto... Não, gente, tu vai lidar com gente. Tu vai lidar com gente. Isso que tu vai lidar. Não é outra coisa. Tu tem que gostar de gente. E eu falei uma vez isso numa palestra ou numa fala que a gente foi para os alunos iniciais da UFAM. E eu falei, olha, delegado, eu vou jogar real para vocês aqui. Não é para sair para operação. Isso a gente faz, sim. A gente vai para operação, a gente cumpre mandado, seja de manhã, à noite a gente vai fazer até fazer outro tipo de operação, mas a gente vai lidar com gente mesmo no dia a dia. Eu acho que é isso que torna a gente um pouco, não digo melhor, mas esse manancial de comportamentos que a gente lida todos os dias, diferencia, né? Acaba diferenciando um pouco mais a carreira, porque a gente acaba assimilando de alguma forma aquelas dores, aquelas ocorrências, aqueles casos, e a gente acaba, aprendendo com aquela experiência, né? Exatamente, a gente acaba, eu acho que se tornando diferenciado mesmo, né? Até psicólogo, a gente vai virando, né? Padre, psicólogo, né? Vai resolvendo problema de casamento,
julgamento, né? Muito das ocorrências Muitas. você consegue resolver mediando, então, sabe? Então, assim, O dia a dia de uma delegacia, né, o cotidiano de uma delegacia, ela não é só operacionalidade, muito pelo contrário, né? É muito mais um atendimento social, muito mais um acolhimento, principalmente em delegacias que você passou, e burocrático. Acolhimento, essa tua palavra. Eu aprendi na polícia a acolher. Eu aprendi na polícia a ter empatia. Sim. Né? Eu aprendi na polícia, às vezes, a respeitar as minorias. Na polícia eu aprendi tanta coisa, sabe, Fernando? Que eu imaginei que eu sabia tanta coisa quando entrei na polícia. Eu não sabia absolutamente, eu não sei muita coisa ainda, mas eu não sabia absolutamente nada. E quando eu cheguei na polícia, ali que eu tive a noção de acolhimento. Foi dentro da polícia que eu tive essa noção de acolhimento. Me jogaram ali no interior, né? E aí eu já cheguei pegando fôlego e tentando. Então ali foi muito no instinto, foi muito no bom senso, que a gente precisa como delegado. Como polícia, a gente precisa muito do bom senso, porque muita das nossas decisões, elas têm que estar baseadas no bom senso. Às vezes, tu tem decisão que tu tem que tomar assim, ó. Em fração de segundos. Fração de segundos. E aí tu não tens como pensar. E aí eu vou na fala que você falou no início, que muita gente não sabe que a gente se comunica muito. Né? E eu falava isso aos alunos da Cadepol, né? Eu não sei se eu estou falando algum termo incorreto, não, tá certo, tá certo. Correto. E eu falava a eles isso, digo, gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, às vezes nem tudo eu vou conseguir falar agora, mas você liga pro seu colega, porque nós somos rede de apoio. A gente é rede de apoio. A nossa turma e a outra, nós todos os delegados, a gente consegue ter essa integração maravilhosa. Eu me sinto tão apoiada. E assim, quando eu ligo para ti, quando eu ligo para você também, e ligo para algum colega, ligo para a doutora Joyce, e o que eu faço? E aí ligo para André. É maravilhoso você se sentir apoiado, porque as decisões não são fáceis, né? Não é aquela decisão que vem redondinha, né? Quando eu cheguei no interior, eu vi isso. Vem cá, a minha ocorrência nunca vem redonda. É engraçado, né? Porque ali no Vadimecum tá tão redondinho, aquele tipo penal, verdade, né? Ele é um fofo, né? Aquele tipo penal. E aí, não é assim. Eu quero que você conte um pouquinho também dessa experiência no interior, né? Porque, mas ela foi pro interior, não tem esse negócio não, tem que ir pro interior. E eu me lembro da história da Juliana, não sei quem me contou, se foi ela mesma, né? Mas que ela pegou triste a lotação dela para Tefé, lá com o doutor Francisco Sobrinho, que era o DPI na época, foi chorando, acho que você mesmo que me contou, foi chorando para Tefé, né? Foi chorando, triste, porque não queria ir, né? E o sobrinho naquela época, doutor Sobrinho, então, DPI, foi delegado geral várias vezes, né? Falou, não, Juliana, vai que vai ser uma experiência muito boa pra você e tal. Acho que foi o sobrinho mesmo que me contou isso, né? E acontece isso mesmo? Como é que foi essa experiência? Não, porque foi assim, ó. Eu lembro que a partir dos 70, tinha que ir pro interior. Isso. E eu lembro que eu era o 72, e eu e a Joyce, a Joicinha, a gente ia ficar com o doutor Sobrinho. Só que aí eu acabei aceitando ir para Tefé por questões familiares, que vocês sabem, questões familiares que eu tinha. Sim. E aí eu falei, não, eu vou pro interior e tal, mas aí quando eu vi que realmente eu tinha assinado a portaria, eu comecei a chorar. Eu falei, eu caí em mim, eu digo, o que aconteceu? E eu fui chorando, doutor, não, vá, você vai gostar. E hoje eu agradeço a Deus ter ido ao interior, porque aquilo foi uma escola. Porque quando eu cheguei no interior, tem algumas dificuldades. Eu não quero assustar. Mas ela tem algumas dificuldades, que você não tem ali o suporte da criminalística, você não tem o suporte. Na verdade, você conta ali com a polícia militar, você conta ali com alguns servidores da prefeitura, e você tem um médico que você elege ali para ser o seu perito, mas você não tem o mesmo suporte da capital. E alguns interiores, não era o caso de Tefé, tinha presídio, né? A cadeia. Tefé não tem, não, né? Tem a cadeia separada, né? Então, quando eu cheguei lá, foi uma escola. Tefé foi uma escola para mim, porque quando eu via Manaus, o pessoal estava reclamando, claro, algumas coisas, dificuldade de plantão, dia a dia eu digo, é isso? Eu digo, gente, isso é o paraíso, quando eu cheguei na capital. Falei, tô tão feliz, eu tirava plantão feliz, eu estava muito feliz. Porque aqui tem um pouco mais de estrutura. Mas no interior é possível fazer, né? Nós fizemos isso, e nós chegamos, quando eu cheguei lá, eu cheguei com um escrivão e uma escrivã e mais 4 investigadores, eu acho que 2 ou 3, 4, sei lá. Não, foram 3. Novatos, todos nós, assim, ó. E conseguimos, né? Eu acredito que a gente fez um trabalho ali que me deu um know-how também para que eu conseguisse
assumir alguma delegacia aqui, se eu não tivesse passado por Tefé, talvez eu não tivesse escola, sem conseguido. dúvida, escola, sem dúvida. E assim, a gente conseguiu. Ali eu tive noção também de rede, isso eu falei pro pessoal da Cadepol também. Foi ali em Tefé que eu digo, não, isso aqui é rede, é conselho tutelar, é o sistema de saúde, eu não sabia o que era rede. Integração de órgãos. Integração de órgãos, né? E o suporte que dá a protocolo de vítimas, né? Vulneráveis, porque eu assumi a especializada lá. Ora, eu tinha uma colega lá na regional, né? E ora eu assumi, ora quando eu tinha que vir a Manaus eu conseguia, mas eu vinha pouco, né? A Manaus eu tinha medo, né? Estágio probatório, eu quase não vinha para Manaus, morrendo de medo, a gente morria de medo, né? Na época do estágio probatório, nada podia fazer. Então o Tefé foi maravilhoso, assim, te digo que não foi fácil, eu peguei 2 pitirias em Tefé, isso eu falei também pro pessoal, porque doença de estresse. Aí tu pensa, eu pensava que eu tava com sarna. Essa história, assim, é absurda, que eu nem contei, assim. Eu pensava que eu tava com, me coçava. Eu digo, meu Deus, que pira foi essa que eu peguei, porque era pira pra mim. E eu passava negócio de escabiose. Eu digo, eu tô com pira e nada passa. Juro pra vocês, e chegou um médico, dermatologista renomado em Manaus, pra ver casos de hanseníase, e lá eu era a primeira da fila. Doutor, pelo amor de Deus, eu não aguento, essa pira não para. Ele falou, tem uma mancha-mãe, não sei o quê. Ele disse, olha, isso é doença de empresário, isso é doença de estresse. Era uma doença de estresse, né? Então, quanto mais eu passava o sabonete para secar as piras, não era pira, era tipo uma alergia, então tinha que hidratar. Enfim, peguei uma vez, consegui sarar. Um mês depois teve uma, como se a gente chama, recidiva, não sei, alguma coisa. Recidiva, voltou. Voltou. Né? De estresse dali, do interior, né? Mas eu criei uma casca ali. Ali eu vim mais forte de lá de Tefé. Aprendeu muito. Aprendi muito. Quanto eu vim mais tempo forte. lá, Ju? Um ano, né? mas pareceu assim 100. Eu faço ideia. E eu costumo dizer, Ju, que nossa turma teve um papel muito salutar, assim. Nossa turma, pessoal, porque todos nós fizemos parte do mesmo ingresso na polícia. Todos nós entramos exatamente no mesmo dia, na mesma época, no mesmo concurso. E, assim, nossa turma ela teve um papel salutar aqui na Polícia Civil do Amazonas, porque o que a Polícia Civil do Amazonas é hoje, né, é muito tributário da nossa turma. Quando a gente entrou na polícia, era uma polícia, posterior a gente é outra polícia. As conquistas que foram angariadas pela Polícia Civil se devem muito à turma de 2011. As questões salariais. Questões salariais, questões de estrutura, delegados, investigadores, escrivães, peritos. Nós realmente alavancamos a Polícia Civil do Amazonas a ser uma referência nacional, a ponto de termos aí um dos concursos mais concorridos, um dos concursos mais desejados agora recentemente, né? E o que mostra, principalmente assim, o êxito, a competência de cada um dos profissionais que nós temos aqui, né? A ponto de termos aqui acompanhando pessoas que estão nessa próxima turma, né? Que serão colegas nossos, como a Dani, por exemplo, que está aqui assistindo a gente, eu já vi um comentário dela, a ponto de mostrar que a Polícia Civil do Amazonas acaba sendo uma referência nacional. Eu e o Ivo, a gente vai em vários lugares e as pessoas falam isso pra gente. Isso se deve muito ao trabalho construído, principalmente a partir da nossa turma. E você é uma das referências da nossa turma, sabe, Ju? É verdade. E assim, o seu trabalho, ele inspira pessoas. Obrigada, Fernanda. Na verdade, eu acredito que a nossa turma, quando eu falo, houve um marco nisso, porque houve, a partir de então, não sei se por um trabalho ou por luta nossa, mas houve uma valorização na carreira inegável. Isso aí a gente não consegue, né? Nós caminhamos demais. A polícia que é hoje, no sentido de valorização do profissional, da segurança pública, dos servidores, ela é inegavelmente melhor. Quando a gente entrou, era difícil. As questões salariais, era bem menor o salário, né? Inclusive de investigador. E aí eu ganhava mais como advogada. Mas a estabilidade... Então, nós fomos visionários, a gente teve visão, a gente acreditou que a gente ia conseguir. E realmente, quando você compara Brasil afora, a gente está muito bem, graças a Deus, aqui no estado do Amazonas. E eu me sinto muito orgulhosa até pela questão, não só de valorização na parte salarial, né? Mas na parte de valorização de carreira, né, que a gente, de classes, né? Tudo isso. Exatamente. Deixa eu só fazer aqui alguns comentários rapidamente. Eu quero agradecer aí a presença da galera que está no chat,
chat, né? Da Tícia, do João Marcos, do Felipe Pontes, do Sobral, da Dani, né? Da Roberta Monte, do Francesco, enfim, a galera, e do Alan principalmente aqui, né? Do Souza Rodrigues também. Souza Rodrigues que está falando aqui, venho estudando para concurso na área administrativa, mas quando sair o edital da PC Pará, vou fazer, deve ser do Pará ele, né? O Alan dizendo, boa noite a todos, seria interessante perguntar como foi a jornada de estudos dela, se chegou a ter um cansaço psicológico de tanto estudar e como ela superou esses desafios. Se você tiver mais alguma pergunta a fazer aí no chat, pode colocar aí ou pode mandar aqui pra gente, pra mim e pro Fernando, a gente está acompanhando aqui no celular também, fique à vontade, né? Porque é importante aproveitar a doutora Juliana aqui, porque certamente ela tem muita informação que pode ajudar você no seu processo de preparação aí, Fernando. Eu tenho uma pergunta muito legal, já entrando nessa discussão a respeito da preparação para concurso, porque é algo que as pessoas estão muito ansiosas aqui, Ju, sabe? Por saber como se preparar para concurso. E eu tenho uma pergunta interessante, tomando como referência seu histórico, né? Você foi uma advogada trabalhista militante e se torna uma delegada de polícia. As pessoas que olham de fora pensam assim, poxa, são áreas do direito inconciliáveis, o direito do trabalho, o direito penal, que são os grandes focos, né? Quem é um advogado trabalhista é mais voltado para a CLT, para as questões do direito do trabalho. Para as OJs. Para as OJs, né? E quem decide ser delegado de polícia tem que ter um domínio do direito penal, do processo penal. Como foi essa virada de chave da advogada trabalhista para delegada Juliana? A gente falava de signo mais cedo, né? E eu às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito, mas aí a gente falou que a gente é ariana e tudo, né? Isso. E a gente é muito obstinado, né? E eu botei aquilo na minha cabeça, aquilo me impulsionou, eu tinha que ser daquilo, né? Eu tinha que passar no concurso. Então, claro, para a OAB eu fiz a parte de direito penal, então eu já tinha uma certa ligação com o direito penal, porque eu precisava passar no OAB, então estudei um pouco. Mas eu te digo, Fernando, assim, tem muito de leitura. A base não é só na faculdade, né? Depois, às vezes tu sai da faculdade, tu vai ver que tu perdeu um pouco de tempo na faculdade, fazendo faculdade, e tu não leu o que deveria ler. Então eu corri contra o tempo, eu abdiquei de tudo. Eu te disse, eu dormia 3 horas por noite, né? Quando chegou já perto da gente fazer a prova mesmo, um mês e meio, aí eu larguei, eu pedi as contas e aí eu enlouqueci mesmo. Eu estudava muito, eu contratei, enfim, vários livros e, nossa, eu enlouqueci. Então, só que, não, é verdade, eu fiquei doida. E porque eu te disse, eu sou muito afoita, eu tenho muito afã das coisas, então eu estava muito obstinada naquele objetivo. Mas eu digo também, primeiro, a questão do foco, mas a espiritualidade, eu acho que você tem que trabalhar muito isso, eu trabalhei um pouco isso, e tem muito de base. Aí o pessoal diz, desde quando tu estudou pro concurso? Eu digo, desde que eu entrei no maternal, lá no Pequeno Polegar, lá no coisa. Eu estudei pro concurso desde essa época, porque você tem que começar, estudei desde essa época, mas é óbvio que a parte do direito e que eu foquei no concurso foi antes do concurso mesmo, porque eu queria. Então foi mais ou menos isso, assim. Legal, mas chegou algum momento, tem um cansaço psicológico, falou, caraca, isso aqui não é pra mim, vou desistir, meu Deus, não tô aguentando e tal. Eu tive, tanto que foi no dia antes da prova, eu falei assim, eu tava com uma pessoa que tava comigo, e eu falei assim, a gente ia almoçar num restaurante bom aqui, e aí à tarde eu tinha um cursinho. Eu falei, não vou mais não, essa porcaria, eu não vou mais não, essa porcaria, eu quero almoçar, eu quero beber drink, eu não vou mais almoçar. E aí eu falei, não vou, e aí a pessoa, tu vai, mas tu vai, mas tu vai. E eu fui, e o que o professor ministrou? Desaforamento, que caiu no... Eu tava nessa aula, provavelmente era o LFG, provavelmente era o LFG, não? Foi do Jorge Gomes. Foi do Jorge aqui, tá, legal, Jorge, nosso colega, delegado de polícia também. A questão discursiva do nosso questão discursiva. Uma das, né? Só que na hora eu tava tão aérea, assim, mas eu ainda peguei algumas coisas, prazo, não sei o quê. Então eu já tava no cansaço psicológico, mas Deus, a minha espiritualidade, me jogou lá no cursinho. Exatamente. Olha, eu ia faltar na aula anterior. O que eu ia responder de desaforamento se eu não tivesse estudado? Eu ia responder nada, porque o que tu pensa que algo do tribunal do júri, incidente processual do tribunal do júri vai cair na prova para delegado? Nunca tu pensa isso. Verdade.
É aí que entra a questão da sorte, do universo conspirar, né? Porque a gente costuma dizer que não existe a sorte no concurso. Pô, vou lá, vai que eu dou uma sorte e passo. Não. A sorte é justamente isso, é de você, num dia antes, 2 dias antes, né? Ver aquele tema que caiu na prova depois. E, amigo, né? eu vou te falar outra coisa. Quando eu achei que eu tinha estudado tanto, né? Eu me foquei tanto, eu enlouqueci tanto, eu fiquei tão obstinada. Quando eu cheguei na prova, que eu vi as questões de informática, eu falei, eu devia ter estudado mais, cara. Eu não tô sabendo nada disso aqui, começou a me dar uma dor de barriga, eu juro pra você. Mas doía o meu estômago. Sério, essa é uma história real e eu nunca contei também pra ninguém, só pros meus colegas. Eu virava assim pro lado, assim, o pessoal da minha prova, os outros candidatos assim, olha, não tá passando bem? Eu, não, meu estômago tá doendo. Eu juro pra vocês, já doía meu estômago. E aí não era dor de barriga, não, era dor no estômago, era dor de ansiedade. Ansiedade. E aí, ou seja, não trabalhei bem, né, meu psicológico. E aí, na hora de fazer a prova de informática, eu falei, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, vou me direcionando. E não é chute, eu fui lendo e tentando. E eu acertei em boa parte, ou seja, me ajudou muito aquilo ali. E eu pedindo a Deus, e eu rezando, mas eu tinha estudado alguma coisa, com a minha ansiedade, com a minha loucura. Gente, é tudo misto. É multifatorial a questão do concurso. Exatamente. E minha pergunta, Ju, ela tem também uma motivação. Por quê? Na verdade, 2 motivações. Porque, olhando a rotina de um advogado trabalhista, você percebe que de todos os profissionais do direito, a rotina do advogado trabalhista é a mais exaustiva, porque ele depende de fazer muita audiência. É diferente de um advogado criminalista. O advogado criminalista despacha na delegacia, despacha no fórum, mas ele não tem uma quantidade fixa de audiência diária, por exemplo. E o advogado trabalhista não. Todo dia ele tem audiência e em sequência, principalmente quem trabalha com empresa. Não, o inferno na terra. É o tempo todo. Não. E aí imagino essa realidade, né, para uma mulher que tinha, obviamente, várias outras coisas para fazer, porque a mulher, ela também é multi, né? Ela faz tudo. Muito melhor do que o homem, inclusive, né? Muito melhor do que o homem. Fala só para me agradar. Não, tô falando a real, de verdade. E assim, você consegue ainda tirar aquele tempo para estudar. Esse é o primeiro ponto da minha pergunta, sabe? E o segundo ponto, sabe o que é, Ju? A gente tá aí batendo a porta de um concurso do TRT. E muita gente tem aquele sonho de ser policial, mas quer uma estabilidade imediata. E o cara pensa, pô, não dá pra conciliar as 2 áreas. Pô, tá aqui a realidade, pô. Uma advogada trabalhista que, mesmo com a carga exaustiva de trabalho, conseguiu conciliar a realidade profissional dela com o estudo profissional para concurso, que levou ela à aprovação. Não é isso, Ju? Amigo, foi assim, ó, como é que eu fazia pra te entender meu cotidiano, que às vezes eu vou falando um monte de coisa, ainda bem que tu me direciona. Como é que foi? Eu vou falando, na hora eu não vou concatenando. Eu tinha que estar 8 horas em audiência, sempre, como você bem falou, você conhece mesmo. É muita audiência. E outra, eu tinha que estar toda arrumada, porque a mulherada trabalhista, a advogada trabalhista, parece que o fórum trabalhista entrou no fórum? As advogadas maravilhosas. Na pinta, na beca. Sério, sabe? Eu me sinto hoje uma mendiga quando eu me lembro da minha... Isso pode influenciar no julgamento, não sei, mas elas vão num desfile tão lindas. É aqui no fórum também, tu vê as advogadas lindas, arrumadas. Hoje eu me sinto uma mendiga quando eu lembro da minha época de advogada, porque eu andava... E eu tenho meus ternos da época. Eu digo, gente, como eu comprava um terno lindo desse até hoje? Então, tu tinha que estar linda. Outra... com audiências de empresas de ônibus, tu tem que estar com os BDOs, aquele bando de BDOs que à época, eu não sei se hoje é digitalizado, mas era aqueles boletins diários de operação por conta de hora extra, não sei o que tu tinha que provar que o motorista ou o cobrador não fez e tudo. E aí terminaram as audiências por volta de 12:00, 1h, tu corre, engole, e aí tu vai para fazer contestação, vai fazer recurso, vai pro escritório fazer. Eu pedia para a minha chefe, a nossa advogada-chefe, doutora Joselma, na época, para eu sair 15 minutos antes, que era na Redenção, no escritório. Quem conhece aqui de Manaus sabe. E eu rasgava pro Veiralves, que era o meu cursinho, era 6h. E era até meia-noite o cursinho. E aí eu chegava em casa e estudava até 3h. E aí eu ficava tomando Red Bull, e tinha horas que eu começava a chorar. Eu não preciso disso não, cara. Mas eu precisava, né? Então era isso. Sério, aí eu pensava, olha o que eu pensava, olha pra te ver como eu me bato bem. Eu pensava, eu vou envelhecer, porque eu não tô dormindo bem, mas depois eu vou ter dinheiro pra comprar meu Botox. Eu juro que eu pensava isso, Fernando. Olha só como eu sou fútil, cara. Deu certo, né? Deu certo. E eu comprei, olha. Viva a polícia! Ai, amiga, é isso. Então foi
essa a minha rotina. Foi mais ou menos isso. Foi realmente isso. Então, assim, como foi um tempo, não foi tão longo como eu deveria ter, né? Eu acabei atropelando. Então, quando foi um mês antes e um mês e meio, eu vou pedir as contas. Aí eu foquei mais. Aí foi estritamente estudar. Só estudar, Legal, eu quero mandar um beijo para a delegada Cristiane Perinazzo, que está acompanhando a gente também aqui, já me mandou mensagem aqui no WhatsApp, e já até convidei a Cris, mas ela acha que não quer falar porque ela não tenha... Nossa, seria muito legal. Muito a acrescentar, né? Muito acrescentar. Vou ver se eu costuro através do Márcio, que é o esposo dela, vou ver se o Márcio autoriza, se ela vem aqui. De repente a gente convida o casal. O Márcio... A experiência do casal policial. E é legal, cara, porque eles têm um relacionamento muito legal. O Márcio é da Polícia Federal, a Cris é delegada de Polícia Civil, né? E somos muitos amigos. Né? O ciclo de amizade, assim, ao meio. Eu acho que, Cris, você tem muita coisa para contar aqui. Vou ver se eu te convenço a vir aqui, viu? Para conversar também conosco, igual a Juliana tá falando. Pois é. Mas assim, qual foi, Ju, a maior dificuldade que você teve durante esse processo de preparação? Foi lidar com essa sua vida corrida? Quais os medos te assolavam? Será que eu não vou passar? Você tinha certeza da sua aprovação? Você queria muito, obviamente, você sabia que é possível, mas pensou em desistir nesse meio? Conta um pouquinho dessa experiência. Meu amigo, tu sabes qual foi o meu maior empecilho? A síndrome do impostor. Eu sempre achava que eu não podia mais, eu era muito insegura. E a pessoa que estava comigo, à época, ela dizia assim, mas tu não acredita em ti. Parece que tu tá sempre se minimizando, se subestimando. Então, o meu problema era não acreditar. Então, às vezes, eu não tinha tanto estímulo para estudar, porque eu pensava, eu não vou conseguir. Né? E aí eu tive até mais estímulo para estudar para o cargo de investigador, porque eu achava que ali eu tinha alguma chance. Então, esse foi meu problema, síndrome do vira-lata. Para mim, eu não conseguiria. E alguns obstáculos que eu consegui, os meus óbices ali no meio do meu processo de estudo, foi em alguns momentos ser acometida disso. Só que aí, às vezes, eu conseguia levantar então, assim, você tem essa montanha-russa emocional dentro do estudo para concurso. E eu tinha isso, porque eu não acreditava em mim. Então, esse foi o meu maior obstáculo. Às vezes, eu nem consigo te dizer que foi porque eu tinha que trabalhar, porque eu me sinto muito forte para isso. Né? Eu venho de mulheres fortes da minha família, então eu não fico me vitimizando, não, porque eu tinha que estudar, trabalhar, não sei o quê. Se eu for pensar nisso, eu não faço nada. Igual hoje em dia, a nossa rotina, agora tu estava me falando da tua rotina, eu fiquei cansada só de ouvir. Então a gente não pode se vitimizar, senão a gente não faz nada. Mas o meu obstáculo era esse, era emocional. Por isso que eu disse para vocês, né? Que eu fiquei com ansiedade na hora da prova de dor física. Né? Hoje eu tomo meu remédio para ansiedade, que é a minha academia, porque senão eu vou tomar remédio, porque eu ainda tenho um pouco de ansiedade. E isso me acometia à época do concurso. E hoje eu sei o que era. Era isso. Tudo isso era processo de ansiedade, que vai te acometendo e te baixando, vai baixando tua moral, e aí tu não consegue estudar. Então esse foi meu maior empecilho. Legal. E como é que você lidou com isso durante esse período de preparação? Sei lá, rezando, Fernando. Enfrentando de frente, contando com as pessoas que me cercavam ali para me colocar para cima, para com isso. Cara, isso que você está falando é muito importante. Eu costumo falar isso para os meus alunos. Você precisa estar cercado de pessoas que te incentivem, que lhe querem bem. Perfeito. Isso faz com que, até comentei isso num post que eu fiz no feed outro dia, né, sobre justamente esse medo de que a pessoa tem de desistir, né, essa desconfiança, o desânimo durante o processo de preparação. Isso vai acontecer, aconteceu contigo, aconteceu comigo, aconteceu com o Fernando. É muito natural isso, mas é necessário que você tome algumas providências para que você possa minorar essa perspectiva. Como? Tentando eliminar pensamentos negativos e filtrar os pensamentos positivos, cercando-se de pessoas que lhe querem bem. Com certeza. Né? Porque isso vai facilitar. Às vezes não é igual ela falava aqui, que ela queria ir beber, não sei o que, a pessoa falou, não, você vai, Sim. você vai fazer e tal, e tá aí, deu tudo certo, e é assim. Então você que tem esses seus medos aí, absolutamente natural, enfrente-os, saiba lidar com esses seus medos para que você possa superá-lo, e você certamente vai se tornar mais forte, porque a caminhada é assim mesmo. E às vezes, pessoal, a gente tem uma tradição de potencializar os nossos problemas e as nossas dificuldades, como se fossem os maiores, né, do mundo. E você percebe que todos nós tivemos problemas durante a nossa preparação. É natural ter problemas, porque é do ser humano. Qual é o ser humano que não tem problema? Levante a mão pro céu e agradeça. Mas você tem que conviver com eles, conciliar, não potencializá-los, suplantá-los, como ela fez. A pergunta foi tão singela e a resposta tão singela e tão verdadeira. Eu perguntei, como você lidou com isso? Ela disse, eu não sei, eu superei. Entendeu? O que é uma grande verdade. Isso serve
pra você que tá aí agora achando que seu problema é o maior do mundo, porque talvez você não esteja tendo rendimento naquele mês, né? E tal. Meu irmão, encara, supera, vamos, bate no peito e embora. Que a realidade, depois de concursado, é muito mais bonita. Olha aí, ela acabou de dizer, realizou vários procedimentos estéticos que ela quis fazer. Vários, eu sou natural. Não, meu amor, eu tô dizendo o que você falou. E outra coisa, e ela acabou de dar o exemplo de que ela ficava até 3 horas da manhã estudando. Às vezes a pessoa reclama que não tem tempo pra estudar, né? Entendeu, sacrificou 3 da manhã, já acordava 8 pra estar na verdade, acordava antes pra estar 8 no escritório. Cara, e parece até piegas isso, né? Parece até uma questão que é batida, mas todo mundo que vem aqui conta o seu percalço, né? No processo e as pessoas de preparação, continuam né? duvidando, questionando, sabe, Ju? Colocam em xeque, assim, porque às vezes o cara pensa que a gente tá falando porque quer vender curso. Não, amiga, eu acho tão lindo aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o seu cronograma de estudo, isso é muito lindo. Maravilhoso, é o melhor dos mundos. Mas nem todo mundo tem essa realidade. Eu não tinha essa realidade de fazer, 8 horas eu vou estudar processo penal, né? Outra hora eu vou estudar processo civil. Gente, eu não podia fazer isso. Eu tinha que pegar e estudar a hora que eu tinha era aquela mesma, entendeu? Exato. E enfrentou e fez, né, Ju? Exatamente. Tem uma pergunta muito legal aqui. Tem do duas. Alan, né? E a Dani também fez uma pergunta bacana aí. O Alan pergunta o seguinte: e sobre a preparação física dela? Como ela conseguia conciliar isso com a rotina de estudos e trabalho? Como é que foi a questão da preparação física? Essa pergunta foi maravilhosa, sabe? Porque eu lembro que na época do cursinho, eu sou uma pessoa super ansiosa, né? Eu tenho, às vezes, eu digo, eu tenho compulsão alimentar, mas Deus me livre, eu não tenho, não. Mas, assim, eu sou ansiosa, eu desconto um pouco na comida, mas acho que um dos maiores prazeres da gente é comer. E isso não diferia à época, eu era assim mesmo. E eu lembro que no cursinho, a menina dizia assim, eu ouvia uma candidata dizer assim, eu não vou comer nada, porque eu vou fazer o meu TAF. Aí eu pensava, mas gente, eu nem passei no conhecimento, eu não vou nem, eu vou comer minha bola aqui com meu refrigerante, era uma bola que a mulher vendia lá no cursinho, maravilhosa. E aí eu fiquei gorda imensa, fiquei com 68 quilos para 1,56 m, tu imagina, parecia um tonel andando lá, mas eu tava estudando, sem meu carboidrato eu não ia conseguir estudar. Quando eu vi que eu poderia ter a possibilidade de passar, e aí eu fiquei seca. Aí eu consegui me focar e tudo, mas assim, peguei com preparador físico, à época. Eu tive que pagar um personal porque eu estava muito gorda. Eu tô contando a verdade, eu não tô contando a historinha do Alice no País das Maravilhas, não. Essa foi a minha realidade, porque eu não conseguiria, talvez, estudar. Eu não tô dizendo para ninguém se afogar em carboidrato, não. Mas tô dizendo que essa foi a minha realidade. Eu comi como eu comeria normalmente, então eu tava deitada em berço esplêndido na comida, a verdade era essa. E aí, quando eu vi que eu poderia passar e que eu teria que fazer o TAP, Fernanda, eu fui, fiz e consegui passar. Show de bola. Tem uma pergunta da Dani também aqui, que aí já toca um pouco a atividade profissional. Qual a sensação do seu primeiro dia, do dia que você assumiu a delegacia e teve aquele primeiro caso? Qual foi a sensação de receio, de não saber como proceder? Ela quer que tu conte um pouco desse déjà vu da tua vida, né? Fazer aquela volta ao tempo lá, 2011, quando a gente assume as delegacias. Fevereiro de 2011, quando a gente efetivamente entra em exercício. Meu Deus, que desespero. Minha sensação era de desespero. Porque eu cheguei, eu sou agrônoma de formação, mas eu tenho entomofobia. Então eu tenho fobia de inseto. E tu imagina, eu cheguei na delegacia, tinha tanto inseto e barata e tudo. Então, assim, foi um desespero. Eu tive que dar uma limpada na minha delegacia ali. E não tinha computador nem impressora. Aí eu tive que comprar um notebook, uma impressora daquelas... sabe aquela jato de tinta? Matricial. E aí eu tive que comprar uma dessas para conseguir trabalhar. E os primeiros atendimentos? Eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz já representei pela preventiva, porque já foi um estupro de vulnerável, sério. E eu lembro do nome do que a gente conseguiu a prisão dele, eu lembro, nem vou falar aqui, mas eu lembro do nome do cara que a gente prendeu, porque já foi impactante. Aquela primeira história já me impactou. Depois eu não eu não minimizei o sofrimento alheio, mas eu já comecei a ter um pouco mais de critério. A gente se impressiona muito com as histórias, né, Fernanda? Hoje em dia a gente não normaliza, mas a gente já vê já tem um pouco mais de cuidado na hora de representar pelas cautelares. Sem dúvida. Que à época a gente ficava tão impressionado que a gente não lidava com aquilo, que a gente já foi
Então eu era um pouco emocionada, né? Quando eu cheguei com os casos. Todo mundo. Então quando eu cheguei no primeiro caso, eu era um pouco emocionada. Eu falei, não, eu tenho que tirar essa menina da casa. Fui enlouquecendo lá e fazendo tudo e tomando essas medidas, acionando o conceito tutelar, acionando a rede e tudo. E eu cheguei em casa arrasada, né? Cheguei em casa porque já foi o primeiro caso, já foi um caso de estupro de vulnerável. E a menina já estava se culpando. Na época eu não sabia que era isso, mas eu dizia, mas por que ela falou aquilo? Ela não tem culpa nenhuma. Então assim, eu me envolvia nas ocorrências. Agora eu já meio que esqueço, eu criei um mecanismo de bloqueio. Falou pra mim, né? Isso eu adquiri aqui na DEPCA já. Eu já criei um mecanismo de bloqueio. Falou alguma história absurda, sorte que a gente vê diariamente, né? A gente brinca que quando a gente trabalha na polícia, a gente vê coisa, a gente nunca viu tudo, né? E na polícia a gente vê coisa que até Papai do Céu duvida, né? A gente aprende a separar o joio do trigo com o tempo, com a experiência. E quando a gente pensa que já viu tudo, aparece uma coisa. Aparece mais uma inédita, coisa. É inédita. Não, e essa semana eu vi coisa e falei, não é possível que eu tô vendo isso. Ô, Ju, você lembra daquele caso que a gente trabalhou? Você estava na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e eu estava na Homicídio. Eu lembro, já sei. Lembra daquele caso que a gente desceu lá na bocada? Na verdade, era um falso sequestro. Né? Era um falso sequestro. Né? A Juliana recebeu a informação de que uma criança estava sendo sequestrada e tal, recebeu fotos da criança sendo agredida e tal, vermelha, né? E aí, como se tratava de sequestro, ela entrou em contato comigo, eu falei, vamos até o local. Tinha algumas informações e descemos lá no local com as nossas equipes. Era um baixadão, né, Ju? Precisa checar. Precisamos checar a ocorrência, né? A gente tinha até desconfiança que se tratava de algo... Tava estranho, a coisa não batia, né? A gente verificou aquela situação, chegamos lá e detectamos que de fato... Mas eu acho que tu não lembra de um detalhe muito importante. Não, qual? Que a gente conseguiu chegar na menina. Eu lembro que como foi pra eu chegar pra ti? Eu falei, cara, quando eu recebi aquela menina, eu sabia que ela tava com mentira, alguma coisa não tava errada. Eu falei, cara, eu vou jogar nos peitos do Ivo isso aqui também. Eu não vou ficar sozinha com isso daqui, não. Eu já liguei, Ivo, eu tô indo pra aí. Me ajuda, bora fazer junto. É sequestro, cara. Contigo também. Eu já joguei nos peitos do Ivo. E aí ele, não, vem pra cá. Nos que a rede de apoio, né? Em nenhum momento eu me senti... E aí ele pedia, Ju, para de leseira, né? Aí na DEPCA e tal, mas enfim, fui pra lá com os meninos e a gente interrogando a mãe. A gente falava com a mãe, mas diga, tem alguma coisa estranha, pegamos o namorado dela, tentamos conversar e tudo. O que que aí, só que em tempo real chegava mensagem pro pai, pra família dela, cobrando. Eu sei que vocês estão na polícia, né? Vocês estão na polícia, vocês vão se ver comigo. E por vezes a mãe pedia pra ficar sozinha, que ela tava muito chorosa, acabada. E aí a gente não tinha feito uma revista pessoal nela. Ela tava se batendo muito, como a gente chama na linguagem policial. Ela tava se batendo demais. E aí a nossa investigadora maravilhosa, 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 Adriene... Adriane disse, eu vou fazer uma revista pessoal. A Adriane podia fazer a revista, ela não se negou. O celular dela estava aqui, era ela que mandava as mensagens. Era ela que mandava mensagem. Descobriu isso no cartório da delegacia. Foi no cartório da delegacia. No cartório da delegacia. É isso mesmo. E aí a gente foi lá na Baixada, daqui a pouco o Ivo tava com o nenenzinho no colo. Tiramos foto do Ivo com o neném no colo. É muito legal resolver essas coisas, cara. É muito legal. Mas ela tava sendo processada até hoje. Tá sendo processada até hoje, né? Tá sim. Eu já desse o Gaspar foi pra audiência dela lá, ela tá ainda sendo processada. Não se brinca, moveu a máquina estatal inteira, a gente parou as 2 delegacias pra cuidar disso. Vai vendo que vocês vão enfrentar, viu, meus amigos? E muitas das pessoas que vocês... Dani, por exemplo, aí que teve na Cadepol agora, né, e que fez um monte de amizades. Futura delegada. Certamente você vai encontrar com o teu colega de Cadepol aí pra poder resolver os casos que caírem aí no teu colo, não tem jeito. Recebeu a notícia do crime, tem que ir atrás, checar, né, principalmente alguns casos sensíveis, enfim, tem que ir atrás. Isso que é o legal da atividade policial. Você está na delegacia, não tem nada, não está esperando nada, acontece a ocorrência, você tem que trabalhar aí na ocorrência. Quando tu menos espera, a gente não pode, a gente brinca, eu acho que vocês sabem disso também, a gente não pode usar a palavra tranquilo em delegacia. Tem que ser ameno. Porque se tu falar tranquilo, meu amigo, pega fogo a delegacia. É verdade. Tá menos pior hoje. Porque a gente já foi do plantão, né? A gente sabe das manhas, né? Parece que chama urucubaca. O plantão tá ali até 3 da manhã, tranquilo. Explode 3 da manhã, 4 flagrantes ao mesmo tempo. Tudo embananado, essa ocorrência tudo embananada. E é aquele flagrante, às vezes, que chega, né? A ocorrência que a Polícia Militar apresenta, são 4 pessoas, todas elas com arma, droga, 3 carros, moto, monte de vítima, né? Tudo desconexo. Você tem que resolver. E aí a escrivã faz assim, né? A escrivã faz...
E você tem que... Tem que descascar aquele abacaxi. Mas antes. aí é que é o barato. Eu costumo dizer, às vezes, que eu tenho incômodo com a calmaria. Eu sou muito agitado, né? Eu sou muito agitado. Então, o que me deixa inquieto é a calmaria. Não, mas tu é. Sabia? Tu é toque. Eu ia até falar que eu ia te delatar aqui. Cara, o primeiro contato com o Ivo, eu cheguei no interior, eu vim de Tefé. Aí, eu tava grávida. E aí, eu fui tirar plantão no 18º. Ainda tinha plantão naquela época, ronda no bairro, então tu era titular do 18º. E aí eu lembro, o Ivo com toque, tinha um risquinho na delegacia, e ele queria que a delegacia ficasse branca. Cara, eu lembro que eu pensei, eu disse, cara, eu vou trazer um balde de tinta pra esse homem, porque esse aqui não vai pintar, mano, perturbando a delegacia inteira, porque ele queria a delegacia toda branca. Olha isso, ainda agora ele tava aqui, querendo mexer em tudo, não sei o quê. Mas tem então que ainda ser é assim, né, amigo? Sou. Chaqueta. Sou aquele cara que entra no carro assim, tá saindo, e cara, será que eu fechei a porta? Vamos voltar lá pra ver se a porta tá fechada, não sei o quê. Aí volto. Entendeu? Minha mulher já me conhece, então ela já nem tem muito problema. Mas eu sou vou dar um assim. abraço nela. Eu te falei, quando eu encontrar, eu vou dar um abraço Mas eu nela, sou vou assim, dizer minha amiga. Sou bem sistemático. Não tanto igual o Fernando, né? Não tanto igual o Fernando. Por Mas exemplo, olha... se você pegar a carteira funcional do Fernando... mas isso aí já é outra coisa. É porque é um negócio de superstição da Bahia e tal. O Fernando é aqueles caras que ele não tem Pix. Você sabe, ele não tem Pix. Não, né? Pix é muito perigoso. Ele não tem Pix. Ele era aqueles caras... Fernando é aqueles caras que todo dia 5 ele vai no banco. Ele vai no banco. Eu sou assim. Ele vai no banco. Nós temos aquele grupo da Mega Sena, né? Aquele grupo da Mega Sena. E aí o pessoal faz os tudos Pix, né? Ivo, deposita pra mim aí. Porque eu só vou no banco dia 5. Aí ele não tem. O Fernando é desse jeito. Não, Fernando. O Fernando é desse jeito. Eu já melhorei muito. Se você pegar a carteira funcional dele, a foto dele tá virada de cabeça pra baixo, ao contrário, e é a primeira funcional, é a primeira porta-cédula que a gente pegou naquela época, 20 anos atrás. Nunca troquei. Tu não põe folha de louro dentro, não? Não. Eu ponho. A minha é o seguinte, eu não mexi do jeito que ela ficou até hoje. E se alguém na rua me pedir pra abrir ela e tirar, pra gente ver a parte Ele de não trás, deixa onde tem os tirar, documentos, eu não deixo. Aí eu tiro uma xerox e mostro pro cara a parte de trás dela. Ele Porque é do muito jeito que tá, supersticioso. ele apronta uma kizumba, você tem que Deus ver. me defenda, que superstição doida. O Fernando tem essas coisas. Mas assim, cada um tem uma historinha, né? Mas assim, a polícia, não tem como você não ter algum toque na polícia, né? Todo mundo tem a sua peculiaridade, a sua neurazinha ali. A polícia te traz isso, porque você não consegue ser paradão na polícia. Você tem que ser inquieto. Não vamos assustar, mas a polícia... Hoje eu tava pensando isso. É todo mundo meio doido. Natural. Não vamos assustar, mas tu vê... É doido pro bem. Doido pro bem, mas é meio ansioso. Eu lembro que a gente tá com um colega, que hoje eu tava repetindo os comportamentos dele, os tiques nervosos dele na academia, que eu já vi ele repetindo. Eu não posso dizer nunca que é. Mas ele repete. Aí eu falo, eu digo, gente, eu tô igual fulano, tô ficando doida. Então a gente ficou meio assim. Esses 12 anos, né, a gente ficou meio tantanzinho assim. É porque não tem como você não ser inquieto na polícia. Chega uma ocorrência, você quer resolver. A gente tem essa gana de resolver. Faz assim, faz assado, vai ouvindo aqui, faz o BO ali, registra aqui, não sei o quê. Como é que foi? Me conta aí, não. Pera aí, tô ouvindo aqui. Assim, exato, hoje à tarde eu tava numa situação que eu tive que ser mãe da menina. A menina tinha 13 anos, fugiu de casa, chegou a ser registrado na DEPCA. E nesse registro na DEPCA, eles identificaram que a menina passou 20 dias na casa do namorado, que por sua vez é adolescente. Então a DEPCA mandou pra gente, tomou as primeiras providências, mandou pra gente. E quando ela chegou lá, já tinha sido segunda-feira que ela tinha mandado e tal, aí eu chamo a menina. E aí eu falei, minha filha, minha mãe dizendo, olha, não é só isso, ela fica mandando nudes pra ele, e eu sempre trabalho esse empoderamento com a mulher, pra que ela trabalhe sua autoestima, digo que o nosso corpo o nosso corpo é o nosso templo, que ela não precisa estar mandando, se expondo, não sei o quê. E aí eu falando com ela, você fica mandando nude, a mãe dela, ela fica mandando nude. É uma mentirosa. Mamãe, a senhora, eu digo, ei, aqui não se fala com mãe assim, não. Eu digo, gente, já tô sendo psicóloga, mãe da menina, eu ensinando a menina. Aí daqui a pouco chegou o escrivão, doutora, chegou a uma tal coisa ali. Então, assim, tu fica igual... Ao mesmo tempo, várias ocorrências ao mesmo tempo. E aí eu fiquei horas conversando com a menina pra tentar resolver a situação familiar da menina. E de manhã eu já tinha feito essa outra situação, que a gente precisa saber. Na delegacia, a gente também fica mediando várias coisas pra que não estoure depois pior. Porque se sai lá, hoje era uma situação de manhã de 2 famílias. E se essas famílias saíssem brigadas, a gente ia ter outras ocorrências. Então, a gente precisa prevenir nesse sentido também, para não fomentar a briga ali também. Então, tu tem que ser, como tu disse, o padre também ali. Aí tu fica ali como o padre, o pastor, conversando com a família.
e já pensando naquele flagrante que tá chegando ali. Quando tu não tá com o delegado plantonista, tu tem que ver tudo isso. Mano, tu tem que ser... É por isso que fica pirado. Rapidinho, Ivo, numa delegacia como a sua e as principais delegacias que você passou, que tratam de grupos vulneráveis ali, é muito importante esse acolhimento psicológico da vítima. Porque, como você tá dizendo, a garota aí, na verdade, ela vem de um caldo de cultura, de uma realidade cultural em que ela se subestima. Subestima. Né? Como mulher, inclusive. E você tem que trabalhar isso nela, né? E cabe a você. Aí você diz assim, poxa, mas não caberia a mãe? Cara, não cabe a mãe só. Cabe ao Estado também. Ali a presença física do Estado é você, né? Tu sabes, amigo, que isso é muito da minha responsabilidade pessoal enquanto mulher também. Não só polícia. E isso a gente, enquanto polícia, a gente tem também o nosso trabalho de formiguinha, que a gente faz diariamente. Ah, mas a gente não vai mudar, isso não tem nada a ver comigo. Ah, deixa pra lá. Tu não te envolve. Eu tenho um colega, um servidor que trabalha comigo, ele, mas tá bom isso daí. Eu digo, não, tá bom não, deixa eu tentar conversar um pouco mais. Eu prefiro perder o meu tempo, que eu tô fazendo ali a minha parte, enquanto Estado, para melhorar aquela sociedade. É responsabilidade minha também. Eu não conseguiria sair feliz da delegacia para ir pra minha hora de almoço, ou para ir para casa, se eu não tivesse feito aquilo. Eu dizer, pô, eu não fiz meu trabalho direito, cara. Isso. Eu tô aqui só fazendo na operacionalidade, eu sou linha de produção, instaurando a IA, a auto de investigação de ato infracional, inquérito. É só isso que eu tenho para fazer. Eu não tenho mais nada a contribuir com a sociedade, eu sou o Estado ali. Eu preciso fazer o meu trabalho também. Então, eu me preocupo ali com aquela vida, eu me preocupo em saber como ela está. Eu me preocupo em saber que ela não está se vitimizando, se culpando, que você falou de grupos de vulneráveis. Eu não sabia que eu ia me apaixonar por vulneráveis. Eu já trabalhei em DIP, né? Já fui titular de DIP, gosto muito também. Mas como eu trabalhei numa área que era muito estelionato, eu já estava por aqui de estelionato, realmente Pix dá muito problema. Dá muito problema. Então eu já estava, não aguentava mais estelionato, estava perita em estelionato. Eu falei, gente, quero ir embora dessa delegacia. E aí, graças a Deus, eu recebi o convite do meu chefe, do Dr. Albino, para ir para a DA, e fiquei feliz da vida, porque eu gosto de vulneráveis, verdadeiramente. Eu amo trabalhar com mulheres, com crianças e tudo. E a DEPCA, ela também me deu isso, mas que me deu mesmo essa paixão foi lá o interior, foi Tefé. Porque Tefé tu trata com tudo, adolescente em conflito com a lei, idoso, mulher, criança, então tudo isso tu trata. E desde Tefé, instintivamente, eu imaginava que e eu não estou dizendo isso que é melhor ou pior, não. Eu me envolvia no seguinte sentido. Não, agora eu já desenvolvi o bloqueio, como eu já disse a vocês, mas eu me envolvia no seguinte sentido, de não deixar aquela vítima saindo se sentindo culpada. Porque a sequela emocional dela é muito maior. Eu queria que eu ajudasse ela no processo de encerramento daquele luto. Isso eu falei muito com os colegas da CADEPOL, que a gente tem esse trabalho também a fazer, porque a gente não tem só ali que instaurar o procedimento, identificação da autoria, materialidade, isso é muito frio. Não é só isso que o Estado espera da gente, que a sociedade espera da gente. Né? Não é por isso que a gente foi tão valorizado profissionalmente. Eu entendo eu responsável também de tentar ter o acolhimento com a vítima, de conversar com a família, às vezes, do suspeito, que por vezes a família do suspeito está em desespero ali, mas ela precisa saber que ele precisa da responsabilização. Então eu não consigo ficar alheia a essa emoção das pessoas envolvidas. Eu não consigo minorar o sofrimento daquelas pessoas, do que eu posso contribuir também, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. A gente vai falar um pouquinho das suas experiências nas delegacias, por onde passou e tal. Só ler aqui um depoimento da Cristiane, muito legal, da Cris Perinazzi, que a gente falou aqui, ó, tá ali, ó. Vocês são inspiração na vida das pessoas. Teria sido muito mais fácil na nossa época se tivéssemos tido mentores como vocês. Valeu, obrigado, Cris. Não sei nem o que eu digo. Muito obrigado, viu, Cris? Muito obrigado mesmo. Fico imensamente lisonjeado. Toda a razão. Prezo muito sua amizade e a amizade de vocês, né? Sua e do Márcio. Enfim, um grande beijo para vocês todos aí, tá? O Alan pergunta qual foi o caso que mais marcou a vida dela, que realmente bateu o martelo para ter a certeza de que isso era o que você desejava na vida. Só que antes de você responder essa, Ju, a gente queria fazer um convite para você que está assistindo aí, o que vai assistir ainda esse podcast, que é amanhã um webinário que a gente vai fazer às 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília, um webinário bacana a respeito dos concursos de carreira policial Brasil afora. Né? A gente vai conversar, e olha quem entrou aí, doutora Juliana Viga, beijão para minha amiga Ju, adoro trabalhar com a Juzinha. Beijo para você, Ju. Ju que é nossa professora aqui também, amiga também do peito, muito querida. Então, pessoal, amanhã fica o convite para vocês, um webinário
às 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília, a respeito de um panorama sobre todos os concursos de carreira policial no Brasil. Não só para delegado, não. Investigador, escrivão, agente, inspetor, enfim. Polícia Penal, Polícia Militar. Penal. Vale muito a pena participar, o evento gratuito, tá? No canal do Ser Aprovado aqui no YouTube, o mesmo canal que você tá. Já, inclusive, acho que já tá até programado aí, você já pode ativar o sininho, que você vai ser avisado na hora que a gente entrar. Não perde a oportunidade. Muitos concursos de carreira policial, o pessoal acha que concurso não vai ter, que vai parar. Vai ter concurso de carreira policial Brasil inteiro, tá, pessoal? Então não perde a oportunidade. E acho que vai ter alguma surpresinha na live também. O Ivo tá preparando um negocinho para vocês. Estou preparando aí um material que pode ser disponibilizado para vocês. Então quem tiver na live pode vir a receber esse material que pode contribuir muito na preparação da galera aí, né? E antes disso, fazer um convite também para vocês conhecerem um dos patrocinadores aqui do nosso podcast, a Belágio Clube Social, que está oferecendo 30% de desconto para você que queira lá cortar o seu cabelo, fazer a barba, algum procedimento de estética, além de desconto na consumação. A Belágio fica ali no Arena Mall, que fica próximo ali à Arena da Amazônia, tá? Não é apenas uma barbearia, ao contrário, é um clube social, um local onde você tem lá um clube do uísque, você pode jogar um pôquer, né? Você tem pode um hambúrguer maravilhoso. Um hambúrguer, enfim, é muito legal, pode jogar um PlayStation lá, tomar um chopp gelado. O convite para que você possa adquirir o desconto, ele é feito da seguinte maneira: você aponta o seu celular no QR Code que está aí na tela, tá? Você vai ser direcionado para o Instagram da Belágio. Segue a Belágio e manda um direct para eles, que a equipe lá, a Bruna, o Arturo, vão entrar, vão assegurar o desconto para vocês, enfim, vão orientar como você pode receber esse desconto. Então não perde a oportunidade. Belágio, Arturo, Bruna, a equipe toda lá, muito obrigado pelo carinho sempre conosco aqui, tá bom? A pergunta do Alan. Qual foi o caso que realmente fez com que você batesse o martelo dizendo: é isso que eu quero para minha vida? Teve esse caso do... Eu não tenho como saber do professor, não, eu posso dizer, era Tibúrcio o nome do homem, eu nunca me esqueci o nome dele. De ter feito. Que eu fui lá na casa e ele se escondeu na cumieira da casa, lá que a gente chama cumieira da casa. Antes eu quero só dizer que a Cris tem razão. Imagina se a gente tivesse na Cadepol, nossa, com vocês, imagina. Obrigado. Foi maravilhoso. E mandar um beijo pra Ju também, que é muito bom trabalhar com ela. Realmente, foi nesse caso, mas teve alguns que eu lembro o tanto que eu escolhi a profissão certa, que Deus me guiou e que, graças a Deus, que eu estou na profissão. Um deles foi quando eu estava no plantão da DEPCA, eu fui plantonista da DEPCA também. Eu rodei nesses plantões de 14º, 6º, meu Deus do céu. E aí, na DEPCA, eu lembro que uma mãe chegou dizendo que a avó chegou dizendo que a mãe tinha penhorado, a filha era dependente química, o bebê, trocado o bebê por drogas. E a mãe não dizia de jeito nenhum, e a gente ficou por volta de aproximadamente 6 horas, durante 6 horas, tentando fazer com essa mãe. Ela disse que não ia falar e ponto final, e que ela já tinha trocado, e ela não ia fazer isso com o dono da boca e tudo. E a gente pegou algumas pistas de onde seria essa boca. E eu falei, gente, eu tinha acabado de ser mãe, eu não ia deixar... Aí a projeção, né? Fiquei projetando que poderia ser a minha filha. E aí eu peguei meu armamento, saí com 2 investigadores e voltei com a criança. E aquilo me deu uma sensação de satisfação tão maravilhosa. Eu digo, gente, foi para isso que eu entrei na polícia. Eu me arrisquei um pouco, mas a gente tinha algumas estratégias de negociação com o suspeito, né? Que, na verdade, já contou uma outra história, que ficou lá porque ela deixou penhorada a criança. Veja você, né? E aí a gente fez, na época, o flagrante dela e tudo, mas eu consegui recuperar a criança e entreguei para a avó, consegui botar na família extensa a criança, porque a gente entregou para a avó e não deixou ela voltar para a situação de vulnerabilidade que ela estava. Isso, para mim, me deu um regozijo, uma sensação de satisfação maravilhosa. Teve uma outra situação em que eu também era plantonista da DEPCA, tem várias outras situações da DEPCA, mas eu estou despreparada agora aqui para me lembrar, mas tem uma que me marcou muito, que teve uma operação que eu participei, que a época titular era a Linda Gláucia, ela me pediu para participar como... para ajudar, mesmo como plantonista, e eu fui num dos alvos. E eu lembro que esse alvo estava cabreiro, que a gente chama. Ele não queria de jeito nenhum, ele não era o alvo principal, mas ele era um dos que estuprava a criança. Na verdade, era uma coisa assim muito absurda, porque esse pai, ele oferecia a criança para vários... Pro tio, e o meu era do tio. Ele oferecia. O caso é uma aberração, assim mesmo. Ele fotografava, ele fazia registros fotográficos e tudo. E a gente já tudo isso estava com apoio. Na época era o Fera. E
Eu lembro que o Gaspar, que é atualmente meu chefe de investigação, eu levei à época os meninos, para conversar com os meninos também, ele mudou a voz para falar com... E a gente não ia pegar esse cara, era junho na época, a gente não ia pegar esse junho de jeito nenhum, mas a gente, com trabalho de inteligência policial, se fingindo que a gente era da igreja, que a gente conseguia, inventou uma história de cobertura. Isso. A gente inventou uma história de cobertura e aí a gente conseguiu pegar esse cara e eu já tinha desistido na minha cabeça. E aí eu vi assim, não, gente, peraí, sempre tem uma estratégia a mais que tu podes utilizar para atingir o teu objetivo dentro da atividade policial. E aí eu disse, não, essa daí... Olha, aí outra coisa, ou seja, nós responsáveis pegamos todos os alvos dessa operação. Então foi maravilhoso. Para mim, a sensação de satisfação também é muito bom. Na verdade, todos os dias, amigo, eu acho que vocês sentem isso. Quando tu faz o teu trabalho, que tu consegue atingir, bater tuas metas, que tu consegue instaurar os teus procedimentos, que tu consegue cumprir as tuas cautelares, tu vai para casa tão feliz, mesmo com o trânsito desgraçado que tem aqui, mas eu vou tão feliz para casa, né? Que Verdade. É muito bom. É muito Isso bom. é muito legal. Conta um pouquinho, assim, pra gente, principalmente para quem está participando, a tua experiência nas delegacias, né? Você foi para a DEPCA. A trajetória, né? A trajetória, DEPCA, plantão, né? O que é a DEPCA? Aonde você está hoje na DEAI, né? A gente chama, comumente falando, DEAI. Mas o que significa DEAI? E você teve como plantonista e tal. E o que é melhor nessas situações? É melhor ser titular? É melhor ser plantonista? Conta um pouquinho primeiro, vamos lá, para poder facilitar. Quando você veio de TFE, você foi ser plantonista. Como é o plantão? O que você sentiu no plantão? O plantão é cansativo, viu, Ivo? Não é muito fácil, não. A gente que já passou assim pelo plantão, dá uns distúrbios no sono, eu sou uma pessoa ansiosa. 12, na época era 24 por 72. Trabalhava 24 horas direto e folgava 72. Isso aí. Eu não peguei essa benção de agora, não. Eu peguei, eu era 24 por 72. Então era muito difícil para mim, porque, como eu te disse, eu cheguei de Tefé, eu fui ser plantonista. Às vezes no 18º, aí tirei poucos plantões no 18º, terceiro DIP, a época também tinha. E aí, delegacia da mulher, ficaram me botando onde tinha que tapar buraco. Voltou do interior, né, e tal, exatamente. E aí eu lembro que eu fiquei maior parte do tempo na delegacia da mulher do Parque 10, tirando plantão também. 14º também? 14º, sexto, só que aí eu já tinha tido neném. Aí eu tava grávida, tirando plantão na delegacia. Só local pesado, né, Ju? Na delegacia da mulher, eu lembro que a gente fazia aquelas audiências que ainda tem. E ali eu também entendi mediação de conflitos. Primeiro conversava com... Hoje em dia não pode mais, que isso é uma revitimização, achava isso, mas a gente fazia à época. Então, eu peguei... homens misóginos, inclusive comigo, porque essa figura masculina, e eu falava isso a Semana da Mulher, a figura masculina, ela, infelizmente, ela é mais respeitada. Eu tô dizendo que a mulher não é respeitada, mas a figura masculina, ela não precisa, eu já volto, ele porque já intimida me pergunta, mais, intimida, né? e você não precisa explicar suas decisões. A mulher parece que tem que estar explicando o porquê da decisão dela. Se justificar para ele. Isso é cansativo, isso é um pouco cansativo. Então, tinha isso na delegacia da mulher, minha imagem pequena, grávida, aí talvez não impusesse o respeito, a firmeza que ele queria, apesar de às vezes você ser enérgica na postura e tudo, mas ali eu consegui entender algumas coisas também, e entender essa questão da misoginia, do machismo, do patriarcado e tudo, então ali me despertou muita coisa, até a identificação de algumas situações pessoais, e ali na delegacia da mulher também foi uma escola para mim. E daí, depois que eu saí da minha licença maternidade, sexto, 14º, titular da DEPCA. DEPCA, que é a delegacia especializada em proteção a criança e adolescente. Isso, fiquei titular da DEPCA aproximadamente 3 anos, depois com a Secretaria Executiva, há pouco tempo também. Não gosto, amo a linha de frente. Para mim, a linha de frente, eu tenho que estar apaixonada pelo que eu faço. A gente é ariano doido, né? E aí eu tenho que estar apaixonada pelo que eu faço. Então, claro que eu gosto muito de vulneráveis, mas eu também vivi a minha paixão do DIP. E aí fui para a Secretaria Executiva, não é muito a minha praia, a parte administrativa, e depois para a Corregedoria Adjunta, fui corregedora adjunta, não gosto muito também, mas foi uma função que me deram, a missão que me der eu vou. E aí eu voltei pro DIP,
que foi pedir para voltar para PC, abri mão que a gente tem a quarentena, quando a gente sai da corregedoria, mas eu abri mão porque eu queria ir para a linha de frente, falei, gente, não aguento mais administrativo, eu pedi para ir para a linha, fui lá na época com o delegado geral, o doutor Lázaro, e ele me colocou no 22º, do 22º aí recebi o convite para ir para a DEAI, e eu tô amando o meu trabalho na DEAI, a diferença. A DEAI especializada em apuração de atos infracionais. Que cuida dos menores infratores. Em conflito com a lei. Isso. E os adolescentes em conflito com assim, é diferente, né? Claro que a gente não... precisa ficar muito claro isso, que são delegacias, apesar de parecer antagônicas, elas são similares. Porque elas estão trabalhando na mesma esteira, no mesmo sentido que a proteção integral. No mesmo segmento, né? Mesmo segmento, que é a proteção integral. Atingir o que o ECA quer, o que a Constituição quer, que é a proteção integral. Então, ali eu trabalho para a responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei, mas eu trabalho sempre dentro da legalidade no sentido da ressocialização, da reinserção ao convívio social daquele adolescente. É diferente, sim, mas a gente está com o mesmo objetivo, que é a proteção integral. Coincidentemente, é para te ver que eu digo que é destino, sorte, Deus. A minha época de formação do curso de bacharel em Direito, a gente ia fazer monografia, não sei como é hoje, mas minha época era monografia, e eu instintivamente, sem ninguém me pedir nem nada, eu fiz internação como medida socioeducativa para adolescentes em conflito com a lei. Por que eu fiz isso? Não sei. Eu era estagiária da Polícia Civil e eu cheguei a estagiar na época, era DEPCA e DEAI junta, e talvez eu tenha vindo à mente. Mas eu não trabalhava com socioeducativo. Eu trabalhava com atos infracionais, como estagiária. Eu fui estagiária da Polícia Civil 2 anos. E antes do INSS. E aí, eu acho que isso tudo... Olha como Deus caminha. Aí hoje eu sou titular da DEAI. Legal. Né? E aí, sexta-feira, eu fui, coincidentemente, para 40 anos do Dagmar Feitosa, que a época eu fui também pegar números do Dagmar Feitosa e tudo, olha como é isso. Então, você revive isso. É destino, não sei. É Deus. Deus já tinha traçado aquele plano para mim, aquele mapa, que era para onde que eu tinha que ir. Cara, isso é muito legal. Olha só, ela foi estagiária e hoje atua e hoje é delegada da Polícia Civil. Eu lembro que você falou do promotor, doutor Adelton. Né? Era ele na época, que eu era estagiária. Eu fui estagiária da GIPA, que a época agora é corregedoria, mas na época era GIPA. Uhum. E aí, fui da DEAI e DEPCA. Era DEAI e DEPCA, era a doutora Graça junto. Uhum. Era que ela era chefe. E quando era estagiária, pensava em ser delegada de polícia já? Sabe como que eu pensava? Aí eu cheguei a ser estagiária da Delegacia da Mulher também. Uhum. Porque foram 2 anos de Polícia Civil, né, estagiária. E eu lembro que eu via a doutora Catarina muito acolhedora com as vítimas. Uhum. Eu não sabia que era acolhimento aquilo, mas ela era boa com as vítimas. Ela era muito enérgica com os suspeitos, né? Ela era bem enérgica com os suspeitos. E eu lembro dela assim, não. Aí depois ela acalmava. Parecia que tinha encarnado o negócio. A doutora Catarina ficava muito braba, muito braba. E aí depois ela sentava, deixa eu assinar aqui, minha filha. Aí ela assinava, era Bela Catarina Torres. Eu dizia, cara, eu quero ser Bela também. Bacharela, né? Que era bacharela. E aí, notifica, não sei o quê, e era Catarina Torres, delegada de polícia. E eu me projetava naquele, mas às vezes era inconsciente. Ai, já pensou assinando, mas aí tinha a síndrome do cachorro vira-lata, nunca vou conseguir, não sei o quê. Então era isso. Não era que eu desejava, mas eu me projetava ali naquela... Legal. Ela me inspirou demais, legal, né? A postura dela. Isso é muito legal, esse depoimento, cara. E nós temos vários. Rafael Campos também foi estagiário. Andréia, acho que a Andréia Nascimento também foi estagiária da Polícia Civil. E hoje são delegados. Isso é muito legal, cara. Não, é muito legal. E quando eu tô com os meus pupilos, meus estagiários lá, eu digo, olha, quando vocês forem delegados, aí eu fico... Mas na época eu não sabia que eu conseguiria, ou não tinha essa baixa autoestima, não sei, porque a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas a doutora Catarina me inspirou demais. A doutora Graça também, porque ela era bem enérgica. Mas é porque eu via a doutora Catarina assinando, e eu ali ficava... Pra te ver que às vezes o pensamento positivo, o universo conspira, né? Exato. E aí eu via aquela assinatura, dizia, já pensou Bela, Juliana? Eu lembro que no interior eu colocava a Bela Juliana Gomes Tom. A bacharela. Cara, sensacional, muito legal. Que era a abreviação, né, de bacharela. Verdade. E eu te pergunto, para essas meninas que estão assistindo e que, não, acho que eu vou pro tribunal e tal, porque polícia dá muito medo, fica complicado, minha mãe não quer que eu seja polícia porque tem medo e tal. Qual o recado que você pode dar naquela câmera para uma mulher que esteja em dúvida, que quer entrar para a carreira policial, mas ainda tem receio? Vale a pena ou não vale entrar? Ou não vale a pena entrar para a carreira policial? Vale muito a pena. Eu sabia que eu pensava isso. Eu pensava às vezes, porque como eu fui advogada trabalhista militante, eu pensava, já que eu quero uma estabilidade, eu vou ver aqui pelo tribunal.
E aí, como eu teria sido infeliz, ó, se eu tivesse ficado ali, né? Porque eu sou muito apaixonada pela Carol. Eu sou suspeita. Como que eu vou dizer isso? Eu vou estar aqui falando das minhas experiências pessoais e dizer dos meus gostos pessoais. Mas eu te digo assim, eu me considero, e eu te falei ainda agora, só a gente conversando numa outra situação, eu te falei que às vezes eu sou nervosa, eu não sei brigar. Se eu começar a discutir, eu começo a chorar, eu não gosto. Mas é engraçado, eu acho curioso como em determinadas situações dentro da polícia, no exercício do meu trabalho, eu não começo a chorar, eu não fico nervosa. Eu fico com mais raiva ainda. Então, assim, eu acho que o cargo de delegada, me traz tanta responsabilidade que eu preciso exercer, que eu não fico, eu sou outra pessoa. Eu não sou a Juliana que eu sou normalmente, aquela Juliana mais frágil do meu dia a dia, que se eu estiver brigando com um amigo ou com um colega, eu não vou conseguir brigar. Então, para as meninas que estão aí, eu digo que vale muito a pena, porque a nossa carreira é apaixonante. Além de ela dar muita satisfação pessoal, para mim ela dá muita satisfação pessoal de resolução de conflitos, ser o primeiro, ali a delegacia é o primeiro socorro, né? Para onde que eu vou? Vou primeiro para a delegacia. Eu entendo quando chega aquela comunidade ali, aquela pessoa da comunidade, do povo, querendo ajuda, porque eu sei que nós somos o primeiro socorro. E como me dá felicidade isso, saber que nós somos o primeiro lugar que as pessoas correm, né? Para onde que elas vão? Elas correm para a delegacia. Sim. Primeira coisa. Isso é muito legal. E depois que a gente adquire uma certa notoriedade, você também é muito conhecido na cidade, assim como o Fernando, a gente um pouco mais também por conta dessa questão de sermos das aulas e tal, né? Eu talvez um pouco mais também por ter sido titular da delegacia de homicídios, né? Que dava muita visibilidade, né? E tal, e você também ficou por conta da Dépica e tal. É reconhecida na rua hoje, as pessoas pedem para tirar foto, isso acontece? Eu lhe conheço de algum lugar. A senhora é jornalista? É isso mesmo. A senhora é jornalista? Eu digo, não, mas eu lhe conheço, eu digo, é das broncas, né? Você sabe o que acontece comigo? Às vezes a pessoa fala, você parece aquele delegado, o Ivo Martins e tal. Eu falei, pô, rapaz, todo mundo fala isso? Que eu pareço com esse cara, bicho. Todo mundo me confunde com ele. Todo mundo me confunde com ele, sabe? Não, e eu tô muito tempo fora da mídia, daquela mídia direta, né? Tô muito tempo fora, mas as pessoas não esquecem. Não esquecem. Né? É surreal isso, né, a gente fica com a imagem atrelada à Polícia Civil. No nosso caso, assim, é angustiante quando o cara te chama de doutor. Quando ele chama de professor, é tranquilão. Você se sente bem pra caramba. Você fala. Se for alguém que eu aprendi. Exatamente. Agora, quando ele chama de doutor, aí você bota o pé atrás e fala, rapaz, tem que ser a vítima, pelo amor de Deus. Comigo, eu tava no banco outro dia, esse caso é legal. Tava no banco outro dia, o cara bateu nas minhas costas. Fala, doutor Ivo, beleza? Como é que você tá? Bateu nas minhas costas. Falei, bicho, e aí, cara, tranquilo, tudo bom? E, não sei quem era. Ele falou, o senhor tá lá ainda na delegacia geral? Eu tô tentando lembrar de onde que eu conheci ele. Eu falei, não, já saí, tô lá no 5º distrito agora e tal. Tá tentando lembrar, né? Aí devolvi com uma pergunta genérica, né? E você tá lá ainda na faculdade, no cursinho, sei lá, né? Onde quer que seja. E você tá lá ainda? Você tá lá ainda? Ele falou, não, o juiz já me deu liberdade provisória, eu tô na rua, tô cumprindo e tal. Eu falei, não quero te prender de novo não. Ele, não, doutor, que isso e tal, agora entrei pra crença, tá tudo certo e tal. Eu falei, tá, falou, cara, um abraço. Perigoso. Quisesse ter me matado ali, matava, eu não ia nem saber. Não ia. Eu parei de ir na feira, eu amo feira, amo supermercado. Gente, como aquilo é terapia pra mim. E eu parei de ir à feira, Manaus Moderna, porque toda vez que eu ia, alguém falava comigo, e aí, doutora? Tudo bem? Gente, eu tive que parar. E aí eu não vou mais. Eu amo feira. É complicado. E as pessoas não te dissociam, não. Até em casa. Eu chego no meu condomínio, né? Chego aqui no meu condomínio, moro no condomínio de vários prédios e tal, e acontece algum BO lá no condomínio, as pessoas já me ligam. Doutor Ivo, tem um negócio aqui, o que eu faço? Eu falei, chama a polícia, eu tô em casa agora. Entendeu? Agora eu tô em casa, deixa eu ficar um pouquinho de paz aqui, mas não consigo, cara. Eu desço pra resolver. Mas sabia que cara. O pessoal fala isso, sabia? De reconhecer, mas eu te conheço, é verdade, Ivo. E aí diz assim, mas nunca mais a senhora apareceu. Eu digo, mano, parei de comprar blusa nova. Todo dia era blusa nova na entrevista. Eu não aguentava mais, era muita blusa. Olha, eu já tive que botar uma blusinha diferente aqui pra conversar com vocês. É isso aí, cara. Muito engraçado. Acontece bastante esse tipo de situação, né? Gente. E lecionar, você não pensa em lecionar, não? Não tenho didática que vocês têm, meus amigos. Mas mostrou aqui uma super didática. Não tem a didática que vocês... E, na verdade, precisa estudar, né? A gente conversava antes isso, né, Fernando? Precisa estudar, né? Você precisa estar sempre atualizado e tudo. Talvez você seja um pouco preguiçosa. Parece que pra mim, assim, já tô delegada, já não... Não, mas precisa. Precisa, toda né? Toda vez saindo lei nova, né? Toda vez, né? Ué, mas eu tenho vocês dois. Eu não preciso estudar, é só ligar. Com a boca cheia aqui, mas eu quero fazer uma pergunta. Qual a importância
da boa preparação hoje em dia. O que é que você reputa, Ju, assim, em termos de preparação? Porque o concurso se tornou bem profissional, né? É claro que do nosso tempo era também difícil, era complexo, contemporizando. Agora ele se torna profissional. As pessoas estão muito bem acirradas ali na concorrência, né? Qual a importância de uma boa preparação, do cara escolher aqueles tutores, né, ideais, os tutores mais adequados para trazê-lo à realização do sonho de se tornar um policial? Assim, eu acho que é insubstituível você escolher bem o seu cursinho. E isso eu senti na minha época. Não existe mais o cursinho, então eu nem vou citar, mas eu lembro que era até um cursinho mais caro. Na época era o mais caro, mas eu peguei todo o meu salário da época de advogada e eu fiz esse investimento para mim. E paralelo a isso, fiz algumas aulas particulares, que não era muito completo, aí apesar de ser o mais caro. Então, eu acho indispensável, e até aquele cursinho que tu sabe que te dá credibilidade. Não é porque você tem confiança, você vai relaxado no sentido de que, peraí, eu sei que a mim está sendo transmitido o conteúdo que eu preciso e depois eu reforço em casa para que eu aprofunde e tente internalizar melhor aquele conteúdo. Né? Então, assim, como que eu consigo estudar com alguém que eu estou questionando? Questionando a postura, às vezes, até profissional, a postura de lecionar. Tu falou lecionar, eu aprendi agora, Fernando, não vamos esquecer, eu aprendo fácil. Então, lecionar. Então, a postura daquela pessoa. Então, você sabe. Eu, de verdade, assim, eu sou suspeita também de falar vocês, eu ia de olho fechado estudar com vocês, porque eu sei que vocês são pessoas muito sérias. Vocês jamais iriam colocar aqui vocês se preparam muito, né, pra isso. Então, mas eu não posso, né? Eu fico besta falando de vocês. Então... A Ju, eu fui dar uma entrevista com ela na Crítica, né? E aqui, vamos falar... A gente sempre esteve junto, né? A gente esteve em delegacia de ponta e tal. Aí acabei a entrevista, ela falou pra mim, Ivo, como é que aquela palavra difícil que você falou aí que eu preciso anotar aqui e tal? Anotei, cara, o Ivo, e ele fala numa tranquilidade a palavravra difícil, parece que ele tá falando assim uma palavra simples, né? Ele falou, agora ele falou minoral, eu falei, vou repetir agora essa palavra. Tá vendo? Já vai ter que... É igual o Fernando. O Fernando tem 3 palavras que ele mete em qualquer conversa, ele vai meter aqui, que é idiosincrasia, heterogeneidade e qualquer outra, eu esqueci a outra. Não, peculiaridade. Peculiaridade. Ele mete em qualquer conversa. Qualquer conversa. Inclusive, qualquer conversa ele mete. Daqui a pouco ele vai soltar aí a idiosincrasia, a heterogeneidade. Que é isso, idiosincrasia, né? gente? Idiosincrasia. É uma especificidade cultural ou de um certo segmento social, sabe? É uma coisa que marca aquele povo, aquela identidade. Que coisa linda. Amigo, deixa eu te falar, não sei se tu lembras, Ivo, que a gente colocava o Fernando pra falar na época das nossas pautas e nossos pleitos da carreira. Também, Aí bota o Fernando, bota o Bezerra. Aí lá ele falando um monte de coisa difícil. Ninguém entendia. Até hoje. Mas deu certo, que a gente conquistou muita coisa. Doutor Frederico só chama o Fernando de questão de ordem. Questão de ordem. Ivo, como é que tá o QO? Que é o questão de ordem, né? Porque toda hora alguém vinha com um argumento, ele questão de ordem aqui e tal, e trazia os argumentos dele, né? Até hoje. Ele me encontrou no restaurante esses dias, deu um grito: QO, questão de ordem. Questão de ordem. É tudo assim, né, cara? Mas é muito legal. Alvissareira, é verdade. Tá aí, alvissareira. São 3 palavras: idiosincrasia, heterogeneidade e alvissareira. Isso ele fala sempre. Exatamente, mete qualquer conversa. Não tem nada a ver, ele mete a conversa. Né? Mas é brincadeiras à parte, é muito legal. Isso aqui, o Alan também rindo pra caramba ali. O Fernando tem uma linguagem muito rebuscada mesmo, diz a Juliana. É verdade. Cara, muito. É verdade mesmo. Lia dicionário. Conta pra gente, Fernando. A mãe dele é professora de português. A mãe dele é professora de português. Que delícia. É muito legal. Que coisa boa. Eu amo essa disciplina. Minha mãe era professora de português e a gente lá em casa tinha essa obrigação, né? De redigir, de produzir. De ter o léxico. Isso mesmo. De ter um contato íntimo lexical. Olha, pode. Contato eu só tô de fã. outro grau com o léxico. Fernando, faz o convite pra galera aí do webinário. A gente tá aí com 1h30 de papo, já caminhando pra nossa parte final, né? Mas vamos fazer o convite do webinário amanhã e fazer aqui as considerações, conversar mais um pouquinho com a doutora Juliana pra gente poder avançar aí nos nossos estudos, assimilar esse conteúdo. Tem muita coisa boa vindo por aí. Enfim, deixa o convite pra galera aí. Galera, é o seguinte, amanhã eu e o Ivo estaremos ao vivo novamente aqui no canal, trazendo
tudo, absolutamente tudo, todas as informações que você precisa saber das carreiras policiais. Nós vamos falar de polícia militar, nós vamos falar de polícia penal, nós vamos falar de polícia civil, nós vamos falar de polícia federal, polícia rodoviária federal, nós vamos falar até daquelas instituições que apoiam a segurança pública, que são as guardas municipais, que devem ser muito bem valorizadas. A gente vai falar de todo mundo, vai mostrar para vocês um grande panorama, trazer aí notícias alvissareiras, né, para esses cargos, para essas carreiras, e a gente vai trazer também, obviamente, né, algo muito interessante que eu não posso contar, é um segredinho que só vai ser possível para quem estiver na live amanhã. Então a gente espera vocês aqui, eu quero ter esse contato, eu quero compartilhar um pouquinho das nossas experiências e das informações que nós temos com vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, não, Ivo? 19 horas, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, às 19 horas, canal do YouTube do Ser Aprovado, estaremos juntos, tudo que você precisa saber sobre carreira policial. Legal. Ju, é a importância de trabalhar com a Polícia Militar. A Polícia Militar agora vai, com o encerramento do concurso da Polícia Civil, que é encerramento não, né? Porque ainda está em curso, o pessoal vai ser nomeado e tal, mas a gente vai ter vários outros policiais militares, né? Bombeiros militares que vão entrar. Certamente isso vai contribuir com a segurança pública sobremaneira. E qual a importância de trabalhar ladeado com esses colegas, co-irmãos, né? Podemos assim dizer, né? Na segurança pública. É importante demais, não é? Pois é, importante, eu não sabia disso. Quando a gente fez, na época, o concurso, na época que a gente estudou na Cadepol, eu lembro que nós, e pode ter sido uma impressão minha, foi tentado incutir um certo distanciamento das forças. E quando eu entrei na polícia, quando eu fui para a Tefé, e ali eu vi a importância de ter a integração com a Polícia Militar, de estar apoiada pela Polícia Militar. Né? Porque ali no interior, sem a Polícia Militar, eu acho que a gente não conseguiria ter feito o trabalho. Verdade. Né? Então, eu sou suspeita também, porque eu levo a integração até as últimas consequências. Vocês sabem que meu companheiro é policial militar, né? É verdade, é verdade. Então, eu de verdade tenho hoje, e isso eu vi também em DIP. Né, o apoio da Polícia Militar, a integração. Sem o trabalho de integração, acredito que a gente não consegue obter êxito nos nossos objetivos, né? Porque, claro, eles fazem a polícia ostensiva, né? A gente é a polícia judiciária, a polícia que investiga, mas eu acho que a gente unindo forças, a gente ombro a ombro, a gente consegue atingir melhor o nosso objetivo. Eu tenho o maior respeito pela nossa co-irmã, pela Polícia Militar, e te digo que é um trabalho que eles fazem, é um trabalho importantíssimo. Meu Deus, a gente nem conseguiria viver, eu acho que sem a Polícia Militar. E essa integração é uma integração que eu faço questão de ter, independentemente da delegacia que eu esteja, porque eu acho que ainda que estejamos com trabalhos distintos, mas a gente junto, a gente consegue, a gente se completa. Né? Não, e aqui acontece bem, né, essa integração, né? No Amazonas, diferentemente de outros estados em que a gente vê que lamentavelmente a gente vê algumas rusgas, né, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. No Amazonas isso não acontece, né? Não acontece. Divergências, discordâncias naturais, mas que se conciliam. Mas as divergências são relacionadas à garantia das respectivas atribuições, prerrogativas e tal. E que em determinado momento convergem, se conciliam. Não tem problema nenhum. Disse, às vezes eu discordo do meu escrivão que está ali, que é meu braço direito, esquerdo, as duas pernas. Eu discordo do meu investigador, ele discorda de mim. Imagina se eu não vou conseguir discordar em determinado momento, no dia a dia, no trabalho cotidiano, numa apresentação da Polícia Militar, discordar do oficial que está apresentando ali. Acontece. Claro. Acontece. Às vezes ele vai ficar um pouco chateado, eu vou ficar chateado porque ele discordou, mas não quer dizer que a gente não se respeite, cada qual no seu ambiente, no seu mister. Mas... Aliás, a gente trabalha com discordância, né? A gente vai tomar uma decisão que certamente não vai agradar pelo menos alguma das partes lá. Alguma das partes. Então, é muito natural. E eu lamento, você tocou num ponto que eu ouvi de alguns alunos são de fora, né, do estado, e eles dizendo, na Polícia Militar, no meu, alguns são policiais já, no meu estado, a gente tem uma segregação muito grande, essa diáspora, a Polícia Militar, eu também sei algumas palavras, da Polícia Militar e a Polícia Civil. E eu digo, nossa, que lamentável ouvir isso. Isso é terrível. Isso a gente se enfraquece com isso.
Né? A gente perde muita força com isso daí. Então, graças a Deus, me sinto super apoiada. Desde o interior, eu me senti super apoiada pela Polícia Militar. É verdade. E a gente fala Polícia Militar aqui, mas não pode esquecer do trabalho das Forças Armadas aqui também no Amazonas, né? O trabalho das Forças Armadas é essencial. Aqui, né? Tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Força Aérea, assim, são realmente, prestam assim, um apoio, né? Um braço forte, realmente, uma mão ali. As inteligências, sobretudo. Eu já tive o prazer de logística, de na gestão trabalhar com eles, assim, realmente é muito legal. Nós somos privilegiados, de certa forma, em poder ter toda essa rede, né? Como você ressaltou bem, toda essa rede ao nosso derredor, porque isso contribui bastante para vários tipos de resolução, de apoiamento, enfim. As Forças Armadas têm tentáculos em todos os municípios do interior do Amazonas e questão de minutos eles vão conseguir organizar uma operação. Eles são muito disciplinados nesse aspecto, montam uma operação de forma bem exitosa, de forma bem rápida também, célere, e resolvem as necessidades, conseguem, né, resolver a questão logística e saber, também. Fernando, que a gente tá conta com esse apoio, saber que nós estamos do mesmo lado. Sem dúvida. Nossa, a gente fica muito forte. Ameaça de morte, já sofreu alguma ameaça de morte, assim, e tal? Porque às vezes as meninas ficam vendo, acho que a polícia é muito, não é pra mim, porque certamente eu vou contrariar as pessoas e vou acabar sofrendo ameaça de morte, minha mãe não deixa, meu pai não cargo do deixa. direito você vai contrariar alguém. Eu já falava que outro dia, eu mesmo recebi uma ameaça de morte outro dia, o cara tava oferecendo R$500 pela minha cabeça, eu falei, porra, R$500? Não, bota 5 mil aí, 50 mil, R$500 não paga nem minha compra de mês. Não paga. R$500, o cara tava falando, pô, tô valendo pouco pra caramba, né? Mas assim, já sofreu e tal? Já sofreu, olha aí. Já sofri algumas situações da DEPCA. Uma situação específica em Tefé, né? Que a gente pediu uma preventiva de uma pessoa que tinha uma certa importância no município. Mas na DEPCA algumas situações, mas recentemente eu tenho recebido, a gente já está fazendo essa apuração via internet. Olha só, hein? Mas aí eu lido de uma maneira que um policial tem que ser. Aí eu não posso me acovardar, né? Eu tenho que tomar minhas medidas, minha cautelar, mas eu não vou deixar de viver, mas sempre atento, né? Sempre atento, mas eu não vou deixar de viver. E aí, imediatamente eu registrei. Algumas colegas estão sofrendo também, a gente já está fazendo alguma... Mas estamos aí, a gente não vai se aprofundar porque está em investigação, mas a gente está... Legal. E mais um recado para as meninas que queiram entrar para a polícia. Ju, eu te pergunto, o perfil para a polícia tem que ser meramente, como você demonstrou, operacional ou tem lugar para vários tipos de perfis, né? Denotando aí uma certa, aí, tomando emprestado dele, heterogeneidade, né? De perfis, né? Para a polícia. Tem cabimento para aquela pessoa, por exemplo, que tem um perfil mais burocrático ao invés de operacional? É possível a Polícia Civil abraçar também esse tipo de perfil? É possível, mas é possível, né? É possível que a pessoa não tenha aquele perfil operacional e tudo, mas eu nunca tive perfil operacional, mas se eu tiver que ir para a rua eu vou também, né? Porque faz parte do meu trabalho e eu ganho para isso. Então, eu sou muito franca e vou te dizer o seguinte, eu espero que as pessoas tenham essa consciência quando entra na polícia. Tem espaço sim, tem que gostar de gente, não é só operacional, tem que gostar de gente, de papel. O delegado, ele é muito multifuncional, como a gente falou. A hora eu estou no meu gabinete aqui, pesquisando, vendo como é que eu vou fundamentar meu pedido. Exato. Ora eu estou atendendo alguém, ora eu estou lidando, gestão com a minha equipe na minha delegacia, ora eu estou organizando um café da manhã de Páscoa com a minha equipe para tentar agregar, para tentar juntar, ora eu estou fazendo várias coisas. E eu, de verdade, desejo que as pessoas que entrem na polícia, depois da gente, ou agora que entrem, saibam que a gente precisa servir. A gente precisa servir. Olha, claro, eu não gosto tanto de ir para operação. Dizer que eu amo ir para operação, eu amo estar ali de roupa operacional, com meu armamento. Olha, eu fui treinar tiro semana passada. Eu gosto de atirar, confesso, eu não gosto. Mas eu tenho que ter intimidade com o meu armamento. É verdade. Então,
Eu não gosto de estar mexendo em arma, mas a gente ganhou agora o armamento novo. Eu tinha que ter intimidade com aquele armamento. Vou ter que ir de novo, ou talvez eu esteja pecando nos fundamentos. Então, tenho que ir atrás. Não gosto, mas esse faz parte da minha profissão. Então, eu não posso dizer, não, eu sou do burocrático, eu não vou ir pra rua. Desejo que as pessoas que entrem, que elas saibam que elas têm que... A hora ela tá no lugar burocrático, ela não tá. Exatamente. Não, eu sou burocrático, eu não quero ir pra operação, não posso ir pra operação. Não tem isso, né, é a mesma coisa que eu que vou, aí não dá. Exatamente, não dá. Espaço para todo mundo tem na polícia, tem lado burocrático, tem lado administrativo, tem lado operacional, mas as pessoas têm que estar conscientes exatamente do que você está falando. Que mesmo num setor burocrático, em algum momento você vai precisar da operacionalidade, você tem que estar pronto para qualquer situação. Pronto para em condições de. Porque tem gente que, eu não gosto de gente, eu não gosto de atender, eu gosto mais de papel do que de gente. Sinto muito, tu sai da polícia porque tu vai atender gente. Mas eu não gosto de ir pra longe, sinto muito, tu tá recebendo teu salário, tu tem que ir pro DIP. E aqueles negócios que você já tem um compromisso marcado, a chefia liga, recebemos uma informação aqui agora, todo mundo de prontidão, e nós somos obrigados a acatar, claro. Né? Como foi há poucos dias atrás, né? Nós somos obrigados a acatar e tal. Pô, mas eu tenho um casamento, filho, não posso fazer nada. Gente, é isso que eu quero pra vocês enquanto titulares, enquanto delegados. Mas vai ter o feriadão, tu podes viajar. Tu consegue programar uma viagem? Não tem como, não tem como. Tem que ser um negócio muito bem ajustado, né? Porque tu tá de férias, ou tu pediu banco, não sei o quê, porque eu não consigo. Mas, gente, é lá pra 7 de setembro, tu vai ter o feriado da Páscoa, tu pode comprar uma passagem. Não posso. Não, se quiser comprar, até compra, mas com o risco de saber que operação. E não ter a opção de dizer não. Não tem a opção de dizer não. Não tem a opção de dizer não, e nem digo, né? Imagina, né? Eu não consigo ser insubordinada assim. Senão, se o Obi não fala alguma coisa pra mim, eu posso até reclamar, mas eu vou reclamar. Não, e principalmente essa consciência, Ju, porque as pessoas acham que entrar na polícia é tirar foto na viatura, tirar foto de preto, bonitão. Não é isso, cara. A polícia tem também as suas adversidades. Conviver com uma ameaça, conviver com a necessidade de você estar ali disponível todo o tempo. Todos nós, eu estava no almoço uma certa feita, né? Eu estava substituindo o Divanilson na época na Homicídios, e o secretário de segurança ligou porque houve um triplo homicídio na cidade. E aí você vai dizer, não, espera aí, pede pro local de crime esperar eu terminar e perder os vestígios, porque eu não posso parar meu almoço. Veja, o interesse social é muito maior, né? E você escolheu isso. Ninguém te chamou e ninguém te obrigou a ir pra polícia. A polícia tem suas benesses, é fantástico. Pergunte a qualquer um de nós aqui se quer sair da polícia. Não quer. Não quer. Nos encontramos. Acha que é só glamour. Falou uma coisa maravilhosa. Não é só glamour. Olha, Fernando, um dia desse eu fui, fazia tempo que eu não ia, e eu me lembrei que a nossa profissão não é fácil. Por uma exumação. Vocês já foram para várias exumações. Gente, é terrível a exumação. Terrível. Eu tinha me esquecido como era terrível a exumação. E eu lembro que uma vez eu te liguei até, na época que eu estava no 22, perguntando de algumas das minhas peculiaridades da... Agora só me lembrar do Fernando. Então, e aí agora, ultimamente, tem uns 3 meses que eu fui para uma exumação. Nossa, é horrível. O cheiro é horrível, a família passando mal. Então, assim, não é glamour, tá muito longe de ser glamour. É legal, né? Postar uma fotinha, bater uma fotinha, organizar o cabelo para vir conversar com vocês. Mas não é só isso. Muito pelo contrário, isso é a menor parte. Eu me lembro que no Réveillon, dia 1º de dezembro, foi no dia 1º de janeiro de 2017, eu tava num Réveillonzão e tal, comecei a receber um monte de foto da rebelião no Compage, aquela coisa. Eu tive que parar exatamente tudo, aliás, todos fomos convocados naquele dia para irmos para as ruas, né, e tal, e do jeito que estávamos, e a polícia é assim, mas... a gente ama, aí é que tá o diferente, aí é que tá o diferente da coisa, né? Aí o pessoal diz, eu tô contando os dias pra minha aposentadoria. Eu digo, pois eu só saio na expulsatória. Na expulsatória, né? E falta muito, né? Mas é isso, gente, que papo bacana, né, com a doutora muito legal, Juliana Tuma. A Juliana realmente é uma pessoa, assim, muito extrovertida, muito querida na classe dos delegados de polícia, todo mundo gosta muito competente dela, muito competente, já exerceu cargos altíssimos, já foi a 02 da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Da Corregedoria também. Experiência grande em tudo. Eu espero que vocês tenham curtido aí o papo. Não acabou ainda. Inclusive, eu quero deixar aqui um presentinho para
para a doutora Juliana, antes das considerações finais. Não sei se você está comendo chocolate, mas como é Páscoa, né? Mas como é Páscoa, né? Sim, e aqui, ó, uma garrafinha para você levar lá para Malhação, postar aquela fotinha lá da Malhação, na força do ódio e tal, né? Para você levar lá. Amigo. Obrigado a você, minha amiga. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Tá? Eu tenho certeza que, de alguma forma, tanto esse podcast como os outros que estão aí no canal do Ser Aprovado podem, de fato, vir a inspirar vocês nas carreiras policiais, nas carreiras de tribunais, nas carreiras de Ministério Público, enfim. Nós temos uma vastíssima coletânea, né, de informações de conteúdo gratuito que basta você acessar o canal do Ser Aprovado para ter acesso a todo esse conteúdo que não tinha na nossa época, né? Que não tinha na nossa época a possibilidade de você conversar, ainda que remotamente, né? Conversar, trocar ideia aí com delegados de polícia. Entender a experiência. Entender as experiências realmente é muito salutar, é muito bacana. Isso não tinha na nossa época. Eu fico muito feliz em poder trabalhar isso aqui. Diga. E respondendo o Franciano ali, amanhã vamos falar de toda a projeção da Polícia Penal aqui do Amazonas, tá, Franciano? Então acompanha lá. Esteja conosco. Fernando, eu quero te agradecer mais uma vez aqui, mas quero pedir para você fazer suas considerações finais e depois pedir para a doutora Juliana deixar ali um recado naquela Câmara para os concurseiros e, sobretudo, para as concurseiras, né, que querem aí adentrar na carreira policial. Beleza? Galera, um papo sensacional, um papo que a gente já vinha esperando há bastante tempo, o convite já era antigo, na verdade, se concretizou da melhor forma possível, a gente tinha uma expectativa, né, desse papo aqui, e esse papo suplantou as expectativas. Muito obrigado pela audiência de vocês, a gente espera vocês amanhã. Temos ainda uma programação intensa para essa semana, amanhã com carreira policial na veia, o tempo todo falando de carreira policial. Amanhã um webinário especial, eu e o Ivo montamos, estávamos terminando hoje, antes de começar aqui o podcast, estávamos terminando os slides que nós vamos apresentar para vocês amanhã. Vai ter um presente, vai ter um presentinho surpresa. Eu acho que se eu fosse você, eu estaria lá, porque eu não perderia esse presentinho especial. Então, ó, conto com vocês amanhã, conto com vocês aqui no Ser Aprovado, porque nós temos o melhor material de preparação para concurso público, vocês sabem disso, afinal, temos os primeiros colocados aí, não é à toa. É isso aí, mandar um abraço aí pra galera, pro Fernando Damasceno, que foi o nosso 01 aí de delegado, pro Lucas Moraes, que foi o nosso 01 de investigador, pro Natan, que hoje é da Polícia Federal, que foi também nosso primeiro lugar para escrivão, junto com o Laílson, que já está lecionando aqui conosco, que também foi nosso também para primeiro colocado, pro Ramon Vila, que foi também nosso aluno, primeiro colocado pros peritos. Realmente assim, e aí não é querer se gabar, é simplesmente demonstrar os nossos resultados, né? Claro que a gente não passa ninguém, né? Quem passa é o aluno que faz o seu esforço, mas a gente contribui de alguma maneira para encurtar o caminho ou para oferecer, né, ferramentas para que o aluno possa ser aprovado. E é tão legal essa relação que nós temos com os nossos aprovados que todos eles estão aqui acolhidos pelo Ser Aprovado. Eles hoje fazem parte aqui da estrutura do Ser Aprovado, cada um com seu projeto, trouxe aqui pra gente, nós estamos levando cada um no caminho, uns enveredaram pelo magistério, estão lecionando, outros estão atrás dos bastidores, né? Então cada um está encaixado aqui de alguma forma, e eu tenho certeza absoluta que o próximo será você, que está aí nos assistindo, que está batalhando, que está conquistando seu espaço, pode estar aqui com a gente também, seja dando a sua entrevista, seja fazendo parte daqui da estrutura de Ser Aprovado. Nós temos um quadro muito legal que chama Status Aprovado, um quadro que o Fernando encabeça aqui com entrevista com vários alunos, vários candidatos que foram nossos alunos que hoje estão aprovados nos concursos de carreira policial. Mandar um beijo especial para Roberta, para Juviga, para o Franciano, aí um abraço, para Cris Perinazzo, que diz, já vai acabar, quero ouvir mais histórias da Ju, vai ter que voltar, sempre maravilhosa, beijo Ju. E a Dani, nossa colega, futura colega delegada de polícia, maravilhosa live, o PIB do Amazonas está aí. Amém. Parabéns, professora Juliana. É isso, gente. Muito obrigado, mas antes vamos ouvir as considerações finais da doutora Juliana Tuma. Ju, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado de pronto o nosso convite,
Tá bom? E eu espero realmente que essa entrevista, que essa conversa, esse podcast venha a inspirar várias pessoas que sonham com a carreira policial. Por isso que eu queria te pedir para deixar um recado aí para essa galera que está estudando, para poder acreditar no sonho e quem sabe se tornar um dos nossos colegas, né? Obrigada, meu amigo. Obrigada, Ivo. Obrigada, Fernando. É motivo de muito orgulho, como eu disse para vocês, de estar aqui. Estou às ordens sempre, sempre. Amei o nosso papo, super descontraído, né? Porque a gente é assim mesmo no dia a dia. Não é aqui no podcast, a gente é assim. Então, queria deixar aqui uma palavra de estímulo, né? Dizer que como eu não acreditei em mim, né? Eu não acreditava em mim, eu tinha essa baixa autoestima, eu tive momentos de esmorecer também. Então, eu desejo que você que esteja assistindo, não só o candidato, a candidata, a pessoa que está estudando, seja homem, seja mulher. A mulher tem um pouco mais de dificuldade, sem vitimizar, mas a mulher, infelizmente, a gente tem um pouco mais de dificuldade, até se for casada, se tiver filho, mas você consegue, é um pouco caricato isso, mas um pouco piegas, mas acredite em você, né? Independentemente dos obstáculos diários que o cotidiano te impõe, o teu futuro, o teu objetivo, ele é muito maior que isso. Eu tenho certeza que lá na frente você vai se sentir agradecido de não ter desistido. Legal, Ju. Tô recebendo um comentário aqui no WhatsApp, ó, do Dr. Armando Gurgel. Porra, fui na hora errada, não ganhei chocolate, só ganhei camisa. Doutor Armando, um grande abraço. O podcast bombou aqui. Eu falei da referência que o senhor fez à doutora Juliana na vez passada que o senhor esteve aqui. Muito obrigado, sempre muito extrovertido. Um grande abraço, carinho especial também, um privilégio ser seu amigo, viu? Muito obrigado. E é isso, a galera participando aí bacana, foi muito legal. E, Ju, muito obrigado mais uma vez. E, galera, espero encontrá-los em oportunidade recente aí. Não percam o webinário amanhã e vamos com tudo. Bora vencer. Bora vencer! Valeu!